Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Da Água pro Vinho Podcast. Eu sou Ediane Belo, host e sommelier desse programa maravilhoso. Estou aqui essa noite mais uma vez com meu excelentíssimo marido Alan Félix. Boa noite, meu amor. Boa noite, minha linda, tudo bem? Eu estou bem, e você? Maravilha, boa noite, meus filhos. Um prazer estar aqui com vocês hoje, né? E, bom, nossa, até me perdi, gente. Ele tá perdido. Eu me perdi, é que eu vim O que com uma aconteceu? coisa para falar. Agradecer, né, o pessoal. Hoje a gente entrou um pouquinho de nada atrasado, mas deu tudo certo, né? E hoje a gente vai ter uma conversa maravilhosa, hein? Eu diria edificante. Edificante, é isso mesmo. Bom, já vou pedir para vocês curtirem, compartilhar, mandar pros seus amigos, grupo do trabalho, grupo da família, né? Grupo da família, grupo da igreja, grupo do O Alan faz isso, tá? Eu Ele faço, tem gente. 20 grupos Futebol. recebem Do todos futebol. os dias. Todas as vezes que tem podcast, eles recebem link. Todos eles, e eles vêm aqui e comentam. Eu acho um barato isso, mano. E bom, gente, também já abri o vinho de vocês, né? Abri não, né? Já vai pegando o vinho, né, amor? Vai pegando que a gente abre todo mundo Abre junto. todo mundo junto, já vai abrir o vinho hoje com a gente. E hoje a gente também tem um vinho da hora, hein? Temos. Sempre tem um vinho da hora, mas hoje é um vinho da hora, Eu quero mais ver- da hora. Eu quero ver se um dia você vai falar que é ruim, porque sou eu que escolho. Então, a gente tem a sommelier aqui, né, gente? Pra quem não lembra. Bom, vou pedir para vocês seguirem o nosso podcast, né? Da Água pro Vinho Podcast em todas as redes sociais, né? Isso aí. No Instagram, no YouTube, no TikTok, por aí vai, né? E é isso, né, meu irmão? É isso Quer, aí. quer apresentar nossos convidados? Estou só aguardando a sua ordem. Só presente, minha linda. Então vamos lá. Os convidados de hoje têm uma história incrível. A gente já pôde conversar um pouquinho antes. Eu pude entender. E, gente, vocês fiquem aí, ouçam que vocês vão aprender muito. Então vamos lá que eu vou apresentá-los, que eu tenho aqui uma colinha, porque não é pouca coisa, não. O Luciano e a Vívia, eles são casados há 24 anos. Farão bodas de prata, inclusive, esse ano, 25 anos, Ó, né? que maravilha. Eles se conheceram e começaram a namorar ainda jovens, né? Ele aos 16, ela aos 15 anos. Ele é formado em TI, ela em enfermagem. Eles vieram do Rio de Janeiro para São Paulo em 2011 para empreender e abraçar novas oportunidades. Juntos, eles têm uma filha de 19 anos, a Mariana, que pretende estudar arquitetura. Vívia, que já trabalhou em grandes hospitais e multinacionais, hoje se especializou em estética avançada e em breve abrirá seu consultório em Alphaville. Inclusive, vai me atender lá. O Luciano, que sempre trabalhou em instituições financeiras, é empreendedor da área de TI e fundou 2 empresas de sucesso, e atualmente ele é conselheiro de uma delas. Luciano também lançou um livro 30 Dias, 30 Vidas, Um Céu, com biografias de santos católicos. Gente, o livro é incrível. Esse livro já foi vendido em mais de 8 países, pense só. Esse é um casal disciplinado, determinado, que gosta de vinho, de viagens e de curtir o lar deles. O segredo dessa união, que eles vão contar pra gente em mais detalhes daqui a pouco, é a ajuda mútua. Acho que é isso, bastante pouca coisa, né? Pouca coisa. Que maravilha, hein? Bem-vindos. Rapaz. Muito bem-vindos, Luciano e Vívia. Agora a palavra é de vocês. Muito bem, muito bem. Aí Não com o chat sim. GPT, né? Essa Não foi eu. Não foi. Foi muito bom. Cara, é uma honra receber vocês, viu? Alegria aqui poder contar um pouco da nossa história. Trazer Pra a Bíblia nós que é também, uma né? honra, né? Porque falar um pouquinho da vida da gente, né? Assim, e ver o quanto que, né? 25 anos de casado, 36 anos juntos, né? Às vezes a gente nem lembra, né? Tipo, quantas etapas a gente passou para chegar até aqui. Né? Falar um pouquinho faz a gente reviver, né? Relembrar, né? Demais, né? Faz a gente ter bastante gratidão, né? Antes a gente conversando aqui, a gente já relembrando algumas coisas, né? Já deu pra ver que vocês, tanto nós, né? Também falamos um pouco da gente. Sim. É gratidão total, né? E agradecer a vocês pelo convite, né? A gente viu lá o último do Emerson e da Laura e aproveitamos, abrimos um vinho também para tomar em casa. A gente tomou um chileno sim. no dia, né? Vocês abriram lá um Yellowtail, né? Que a gente Isso, adora. australiano. muito A bom. gente adora, né? Ela, quando viaja para fora, principalmente nos Estados Unidos, a gente toma, porque ela é Ela vende muito, muito. muito em conta.
Né? Lá A tem, gente eles chegou a vendem de pagar, caixa. a gente chegou a pagar 399, né, na CVS lá, né, em Miami, É. 399. Maravilha. Aí a gente não toma nem água, comprou umas 4 garrafas, deixa no hotel assim, né, e vai tomando vinho branco. Caramba. Eu adoro os vinhos australianos. Um dos melhores vinhos australianos que eu tomei, na vida foi um australiano, não lembro o nome agora, lá em Miami. Nossa, incrível, assim. Era um Pinot Noir, não. Era um Syrah. O Ah, Syrah É a uva deles, talvez, Syrah né? é a que É mais um- se deu bem ali no É um terroir da Austrália. Syrah, assim, incrível e preço excelente. Um vinho que aqui custaria, sei lá quanto. Lá pagamos, não sei se 33, 34 dólares. Mas aqui é mais de uns R$ 1.000, pelo menos. Com eu creio. certeza. Incrível. Cara, bom, orgulho, né? Quais são as redes sociais? O pessoal já seguir vocês em casa aqui? Eu tô mais depois que eu lancei o livro, né? Aí fui um pouco mais pra esse mundo de rede social. Eu ainda estou só no Instagram, ainda não abri meu YouTube, não tive tempo de dedicar nisso, né? E é Luciano S. Bandeira. @ Luciano S. Bandeira. E o seu é como? O meu é Vivian_Bandeira 07. Maravilha. E lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todos os links, todas as coisas, né, amor? Todos As redes sociais. Isso. E é isso, né, amor? Então, Vamos bora. abrir o vinho para poder conversar? Por favor, Então né? tá bom, E então você em vamos lá. casa também, já vai abrindo seu vinho, o meu já daqui a pouco aparece aí, ó. É isso, ó. Já tô com ele aqui na mão, vamos lá. Hoje a gente vai tomar um Fantini Montepulciano da Abruzzo, italiano, maravilhoso. É um vinho que é a denominação de origem, né? Lá de Montepulciano da Abruzzo. Ele um vinho tinto que combina com carnes mais estruturadas, porque ele é um vinho um pouquinho mais encorpado, então carnes com mais sabor, com mais gordura, massas também, né? Com um pouquinho mais de tempero. E vamos provar. Vamos provar. Vinho italiano. Vocês gostam de vinho italiano? Sim. O Alan Demais. adora. Eu amo. Sim. Eu gosto bastante de vinho, mas o italiano ele tem um negócio que eu gosto. Não sei. Eu gosto dos primitivos de Mandúria lá. Ah, os Ah, é primitivos são maravilhoso. maravilhosos. Bem encorpados Bons, também. é. Leve dulçor do primitivo. Sim, de mas tem Mandúria. muita uva lá, né? Uma coisa Tem. difícil até de... Sabe que eu sinto, assim, que são vinhos que eu brinco que são vinhos mais raiz, né? A gente Uhum. sente um pouco mais Verdade isso. da uva, né? Do terroir, né? Da Europa. Me dá a taça dela, por gentileza. Opa, claro. Fica mais fácil aí pra Edione, né? Não tá respondendo o pessoal. O pessoal hoje tá em peso aqui, ó. Que maravilha. Hoje tá bombando? Que bom, né? Então comentem Casal desse, né? aí. Também, né? velho? Obrigado. E já abriram. Comentem aí se vocês já abriram o vinho de vocês. Vixe, Tá aqui. Geralmente lá em casa a gente bebe sexta, sábado e domingo. Quinta, de vez em quando a gente bebe fora desse... Mas geralmente sexta, sábado e domingo a gente sempre... Então vamos brindar. Vamos brindar aqui ao programa de vocês. Obrigado, saúde. Muito sucesso. 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 Ah, que maravilha. Excelente, ó. E para quem quiser, Nossa, maravilhoso. vinho, ele está. O Maravilhoso. link, né, desse vinho, ele tá aqui na descrição. Só clicar lá, vai entrar na Amazon para vocês comprarem e experimentarem, degustarem em casa Muito também bom. esse Gostoso. maravilhoso Fantini Montepulciano da Abruzzo. Olha, só um detalhe antes aqui, Sim. até o Emerson mandou uma boa noite, né? O Emerson. Emerson E e está Laura. aqui mandando Sim. a Laura também, mandando um abraço, né? Um beijo. E falando que já tá abrindo o vinho dele. Só que É um isso aí, é disso que eu italiano. gosto. É. Ó, italiano também. Então hoje a gente tá na vibe Itália, é isso? Itália. Mas vinho é muito bom, né? A gente estava comentando um pouco, né, da nossa história com vinho. A gente morava lá no Rio e não bebia muito, né? Ainda bebia na época os vinhos doces. Ah, sim, quem nunca, né? Começou E aí com achava vinho que doce. bebia vinho, né? Os vinhos do Castelo do Vinho eram muito bons. Eram bons. Não, a gente tomava até uns vinhos brancos e tudo, mas aí quando viemos para São Paulo, até pelo clima, né? O pessoal bebe bem mais aqui, né? Sim. E aí vai numa festa aqui, outra festa ali, sempre vinho, né? E toma um pouquinho, aí os americanos falam do taste acquired, né? Você vai pegando o gosto lá e acabou, virou, pronto. Não, e é verdade, quando você vai colocando, né, aos poucos, É. o pessoal vai... E Mas aí, todo mundo não- começa assim, não tem com volta. vinho doce, né? Não tem volta, assim, eu acho que vinho é bom demais, né?
Não, e ele complementa, né, É as bom coisas. demais, É bom para um papo, né? Bom para Exatamente. Tudo uma começa com harmonização. vinho, né? Tudo começa com vinho, Bom né? demais. Inclusive o primeiro milagre, né? Exatamente. É por isso que a gente tá aqui hoje, né? Ó, só pra falar aqui, ó, uma pessoa muito especial, Mariana Bandeira, está aqui, viu? A filha de vocês. Já mandou boa noite também. Tiago Vargas também. O pessoal tá lá na Argentina. Pessoal, todo Não. mundo Ah, a boa Laura noite. falou que abriu um argentino. É um Ah, argentino. Eles estavam na Argentina, né? Ela contou essa É história. verdade, é verdade. Maria Cláudia Félix, então boa noite para todo mundo. E bora conversar, que eu quero ouvir a história de vocês. Por onde a gente começa? Por onde vocês querem começar? Eu tava pensando aqui sobre o vinho, né? Só abrir um parênteses, a gente, quando começou, eu comprava vinho mais Bordeaux para Vivian, né? A Vivian demorou um pouquinho mais a começar a tomar, né? Porque o Bordeaux tem essa textura melhor, né? E aí a gente tomava muito Bordeaux, né? Uma outra uva também que eu gosto muito é o Pinotage, né? Lá Da África do Sul. da África do Sul, que tem Sim. aquela acidez, assim, um pouco mais... Então, mas enfim, nossa história quer falar, amor? Melhor você começar. A gente nossa leva história, muito eu tempo. falo que é um case de sucesso porque nós começamos muito jovens, né? Nós tínhamos, como você falou, né? Foi no primeiro ano do ensino médio, né? E foi uma história assim, do nada, nós éramos colegas, né? E de colega, né, sempre surge aquele interesse, né, um pelo outro, admiração, e eu acho que isso foi só crescendo, né? Namoramos por 11 anos, né? Desses 11 anos foi 6 de namoro, né? 5 de noivado, sempre a nossa visão sempre foi estar junto. Eu acho que isso é uma coisa que sempre mandou muito no nosso relacionamento, né? Não importasse o tempo, mas a gente sabia que a gente ia ficar junto. Então, isso pra gente trouxe muita, acho que muita fé, muita força, muita vontade de querer crescer junto, né? E eu acho que isso, como veio do início, né? Então, para nós, todos os desafios que a gente foi superando na vida foi justamente por conta disso, né? Eu acho que Tinha um tivemos um né? propósito Desde o e um assim. início muito bonito, né? Crescemos juntos, né? Eu acho que isso também é muito importante, né? Você saber respeitar as fases da sua vida, né? E saber que, assim, é progressivo, né? Hoje nós estamos, né? A gente fala que é a 6ª temporada da vida da gente, né? Caramba! Que maravilha! Resolvemos dividir como os episódios, né? Das séries, Temporada né? de 10 anos, assim, né? E tem Aí tem os capítulos, capítulos, os episódios. Os episódios, exato. Então, assim, e dizer que, assim, tudo isso foi construído sempre em cima da fé e da união, né? A fé por dias melhores, né? Por querer coisas melhores juntos, né? E a união de fazer junto, né? Então, assim, sempre foi junto, um apoiando o outro, um apoiando o estudo do outro, um apoiando a vida do outro, né? Eu sou enfermeira, ele é analista de sistemas, então, assim, eu vivi a minha vida, metade da minha vida praticamente fazendo plantão, né? Eu passei 15 anos da minha vida fazendo plantão noturno, então, assim, é difícil para uma outra pessoa que não é da área entender, né? Que você tem o seu trabalho, que o seu trabalho, às vezes, é Natal, A escala, Carnaval, aniversário, e nem sempre você consegue trocar, né? E o outro está ali te apoiando. Então, isso para a gente também trouxe muito crescimento, né? Porque um sabia respeitar, né? Apoiar, né? Não tinha essa competição, esse individualismo, né? Quantas vezes ele me levou, era a Copa do Mundo, a gente Teve indo. um caso engraçado, uma vez ela tinha plantão, tinha um jogo da semifinal da Copa do Mundo. Caramba. Então, imagina, ninguém na rua, né? E aí eu fui buscá-la, e na hora do jogo, que é assim, mais ou menos, ninguém na rua. No ônibus, eu e o motorista. E aí eu parei no ponto de ônibus, aí olhando o jogo lá naquelas televisãozinhas assim, né? O que a gente faz, né? A gente faz perder jogo de Copa do Mundo. Mas é isso, eu acho que se você quer saber, eu até falo para os meus alunos da catequese, né? Que saber se a pessoa gosta de você ou não, se ela sacrifica por você, né? Se não tem sacrifício, não tem amor, né? E O que ela tá disposta, né? tá disposta a fazer. Aí, na época, eu doido pra ver o jogo do Brasil, mas vamos lá buscar. Não, e você foi buscar de ônibus aí. De ônibus, tinha, né? Você, de ônibus, não é? Na época, acho que eu tinha, não sei, 19 anos, 20, um negócio assim, né? Caramba, desde cedo, então, ele sempre... Sempre junto. Caramba. E vocês são do Rio de Janeiro, capital?
É, Sim, capital. Caramba. E a gente sempre, o cara falou, sempre unido, né? Desde o início tinha um propósito já, né? De casar, desde muito cedo, assim. Não, vamos casar. Ela também me puxou muito, assim, pra... No início eu falava, não, vou ficar por aqui mesmo, estudar pouco. Não, pô, vamos pra cima, né? Vamos melhorar, vamos tentar. Aí depois eu fui vendo, né, que a gente tem que, na vida, sempre buscar o melhor possível, né? Tentar ganhar com as cartas que você tem na mão, né? No momento, mas sempre buscar o melhor possível, né? Sempre, quer estudar? Tenta fazer o melhor possível, quer trabalhar. Talvez você não consiga agora chegar naquele ponto, mas o que eu posso fazer hoje para daqui a um tempo eu ter mais condições de chegar até lá, né? E o que a gente comenta também, o trabalho, às vezes, ele não é o melhor possível, mas ele vai te dar um direcionamento daquilo que você não quer, né? Então a vida vai meio que você vai moldando, né? Até você chegar onde você quer, o trabalho vai meio que moldando, né? Você vai aprendendo dia a dia com o trabalho, você vai até onde você chega em um lugar que você, putz, agora eu tô no lugar que eu queria estar, né? Enfim, a vida também tem muita coisa que você tem muito lugar que você sonha em estar, depois que você consegue, fala, putz, não era aquilo que eu imaginava. Não Tem de pensei que tudo. fosse desse jeito. Tem de tudo, né? Cara, mas vocês contando a história, eu li o livro do Flávio Augusto, né? E ele conta a história dele. E ele é do Rio de Janeiro. Ele é bem perto da gente, né? Sério? Bem perto. A gente é de Bangu e Padre Miguel, ela. E o bairro do lado é Camará e Jabura. Do lado, assim, é tipo uns 10 minutos, né? E eu gosto muito dele, né? De todos esses coaches que existem, assim. Ele falou uma vez uma coisa, que eu até contei pra Vívia, que é a questão de se incomodar, né? A Vívia fala muito isso. A gente tem que se incomodar na vida, né? Pra você poder sair, pra você poder melhorar na vida, você tem que se incomodar. O primeiro passo é incômodo. Se você não se incomoda, meio que você vai ficando, né? E vai se acomodando, não corre risco. E o maior risco que existe é não correr risco. Se você não corre risco, é o maior risco que tem. Como é que ele Né? fala? Estabilidade não existe. Não existe, exato. Então ele falou isso uma vez, da questão de que ele se incomodava de ônibus lotado, trem, né? Não tem problema nenhum você pegar trem, ônibus lotado. O problema é você ficar naquilo a vida inteira. Aquilo tem que ser um processo, tem que ter uma porta de saída, né? Pra você tipo assim, poder. você tem que sempre almejar algo melhor, né? E a Via fala muito isso, questão de se incomodar, né? Você falou uma coisa engraçada, né, de estabilidade, porque o enfermeiro, ele sempre quer estabilidade, né? Na vida, você quer, assim, poxa, eu vou ficar minha vida inteira trabalhando de plantão, né? Então, assim, no início, você pega qualquer coisa, né? Você tá novo, você tá jovem, né? Assim, você suporta. Com o passar dos anos, você vai vendo que, assim, você já não dá mais conta daquilo do jeito que, né, que você daria no início, como você deu no Você tinha início, né? Você aquele, precisou, né? né? Aquele Você tinha um gás, Tem né? mais o Diferente. gás ali de. E aí, eu era funcionária do Estado, né? Continuo sendo, né? Eu tô com uma licença provisória, que ela sempre vai se renovando. Então, quando o Luciano veio com a proposta para a gente mudar para São Paulo, né? Nossa vida estava estável, né? Tava Tudo bem estável, tava tudo arrumadinho. Tava tudo arrumadinho tranquilo. e tal. Meu Ela tava comigo o tempo emprego, todo, né? tava A no minha Banco mãe me ajudando com a Internacional. minha filha, né? É. Porque, assim, depois que você é mãe, a primeira coisa que você pensa é na estabilidade do seu filho. É. Então, a sua estabilidade já ficou para trás, né? Então, Você fica em segundo plano. a estabilidade que você tanto queria, você fala assim, nossa, mas, né, hoje eu tenho que ter ela tem que ter uma estabilidade melhor, né? Então, quando ele veio com a proposta, eu falei, não, vamos sim. Mas e a estabilidade? Deixa para lá. Aí é a parte de que tem que saber correr risco, né? Tem que saber ler a oportunidade, ver que E aí eu larguei os 2 empregos que eu tinha. largou Então, os 2 empregos e veio pra cá. E eu vim, eu então falei, não, você vai dar fazia certo. aquele turno que era que é o... Na verdade, eu fazia o meu turno, né? Porque o hospital público você tem uma escala bem melhor, né? Sim. Então, eu tinha uma escala que era 24, uma vez na semana. Então, às vezes eu trabalhava segunda, às vezes domingo, sempre assim, vinha caindo, né? Porque era... Ah, tá. Hoje eu já nem sei se é 24 por 120, acho que é. 24 por 120, até esqueci. Né? Isso foi em 2011, né? Caramba. Eu nunca tinha visto essa escala. Então, me possibilitava de ter outro trabalho. E aí eu tinha outro emprego. Então, eu decidi abandonar, né, os 2 e seguir com ele. E eu falei, nesse momento, alguém tem que ficar com a Mariana. Né? Porque já não tinha mais a minha mãe no circuito, né? Minha mãe não conseguia largar tudo e ir para São Paulo ficar comigo, né? É, que a mãe dava muito suporte, né? E a nesses Mari, dois na trabalhos. época, estava com 4 anos e meio. Então, eu falei assim, não, nesse momento eu tenho que parar de trabalhar. Pelo menos um tempo. E eu sempre adorei trabalhar, sempre. Para mim, eu trabalho desde os meus 15 anos. Então, assim, para mim sempre foi prioridade, trabalho. Só que depois que você tem filho, né? Tudo muda. Então as prioridades mudam. As prioridades mudam. Então, assim,
Foi com muita fé que a gente veio, graças a Deus, deu tudo certo, né? Sempre um apoiando o outro, eu apoiando ele. Eu fiquei 4 anos sem trabalhar, depois eu voltei para o mercado de trabalho, então, assim, outros desafios, né? Sempre saindo da nossa zona de conforto e tentando coisas melhores, né? E graças a Deus sempre deu tudo certo, né? Com muita fé em Deus e muito apoio, né? Um apoio mútuo um do outro, né, Luciano? Sim, e sempre, nunca é fácil, nem simples, nem rápido, né? As coisas que dão certo, igual o vinho, né? O vinho, você não improvisa, né? Não. O vinho é maravilhoso por causa disso. Você tem todo um trabalho para que aquilo seja construído e tem um valor diferenciado, né? Mas é isso que você falou mesmo. A gente veio para cá e teve o impacto do frio, né? No Rio de Janeiro, muito calor. E Cara, logo que nós demais. chegamos aqui, falamos, nossa, e pegamos a época, acho que 2011 foi uma época de muito frio, né? Era um apartamento grande, muito frio o apartamento. Então ela ficava com a Mariana, mais que muito que a Mariana é hoje por causa desse período, né? A mãe tá junto quando é possível. Acho que faz uma Melhor diferença grande. Fez muita diferença para ela. Eu também sempre tentei ser um pai bem próximo, né? Uhum. Sempre tentei equilibrar muito trabalho, mas ao mesmo tempo a família. E depois de um tempo eu comecei a dar aula de catequese, então eu não sabia nem. Você é até professor de catequese, meu filho. Coordenador de Olha ele. catequese, então. Nem, olha só, como é que eu conseguia fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Mas acho que quando a gente foca, né? Me falar, conseguiu porque focou, né? Focou na família, focou no trabalho e focou nas coisas que tem valor mesmo, né? Não, é uma verdade isso que você disse, né? O nosso tempo, o nosso resultado tá no nosso tempo, né? Uhum, onde você coloca. Tá onde você coloca. Se você coloca, sei lá, em outras coisas que talvez não te deem frutos, né? Família é um deles, né? Que te dá frutos. Exatamente. Sempre tentei ser bem próximo, assim, no máximo possível. O bom aqui em São Paulo, primeira vez que eu consegui trabalhar perto de casa, né? Ir a pé praticamente para o trabalho. Nossa, isso é uma Aí já maravilha, ganha né? um tempo absurdo, né? Mas como a gente veio para empreender e sair ali, foi bem Ah, você trabalhar. antes, então, você não tinha empresa lá, você Não, era lá eu era funcionário. funcionário. Então vocês eram mesmo Funcionário, com coração mesmo. Viramos a chave. Caramba! A gente ficou lá nesse grupo, eu estava com eles desde 2002, quando eu entrei, e a gente construiu praticamente um banco inteiro, né? E ganhamos a confiança dos donos. Então, eles chamaram a gente para vir para cá, para aquela área de tecnologia que tinha no Rio de Janeiro, viemos para São Paulo e transformou numa empresa. E parte dessa empresa deu para a gente, como sociedade, falou, meninos, toquem aí o negócio, achem alguma coisa aí. Cresção, né? Vai, apoio, mas vamos embora, né? Então foi isso. E aí, quando você vem para empreender, você passa por desafios, cara, terríveis, assim, né? Eu acho que para mim o mais difícil foi quando a gente teve que tirar a Mariana da escola, né? Sim. A gente focando lá na empresa, né? E é muito difícil, porque você é uma empresa pequena, competindo com empresas gigantescas. As empresas gigantescas com grana, tentando pegar os funcionários e levar embora, e propostas, tem que segurar os caras e não tem dinheiro. E aí a gente investindo e o custo de vida aqui é muito maior, né? Então a gente ficou anos sem dar aumento para nós mesmos, né? A gente era empresa, mas todo mundo ganhava aumento, menos a gente. Cara, eu achava que o custo de vida ali no Rio seria até igual ao de São Paulo. Não. O custo de vida em si não é tão diferente. A gente percebeu muito na parte de escola. A escola que é bem mais caro. Elas são bem mais caras. E a Alphaville ele também é uma região mais cara mesmo também, né? Sobe ali um pouco Mas aí chegou uma época que não era nem por falta não era nem problema nosso de responsabilidade, nada, mas é por problema de, cara... É a vida, né? É a vida. Te coloca em situações às vezes difíceis e ok, né? Faz parte. E aí a gente teve que tirar a Mariana da escola. Essa época foi brava, porque... E aí foi muito engraçado, porque assim... Mas foi muito gente bom, tem as né? noites Teve um lado bom. de turbulência, são as noites traiçoeiras na vida da gente, né? E aquela noite, assim, foi uma noite bem complicada, né? E a gente rezando, né? No outro dia, nós fomos à missa, eu lembro disso. Né? Você e ela chorando, dia né? de São José. E eu lá, firme. E a gente tem uma gratidão, um amor muito grande por São José, porque naquele dia que a gente tirou a Mari, foi quando eu fui... Arrumou emprego, né? Fui convocada para o meu primeiro emprego aqui em São Paulo. Depois de muitos E eu não entendi. É tão engraçado que assim, né? Às vezes você conversa muito com Deus. Eu tenho muito isso com Deus, tá? Eu falo com Deus de tete a tete. Eu falo que
Assim, Deus, você pode enganar qualquer pessoa, menos Deus. Você não consegue. Deus sabe que quando você está com raiva, então não adianta você chegar, Senhor, não, Senhor, eu realmente não estou entendendo por quê, eu estou chateada, É. né? Você se expressa mesmo. Assim, a minha íntimo, filha é a minha íntimo, prioridade. Por que que eu exatamente. tô punindo? Assim, na cabecinha dela, ela via como uma punição. Por que você está me tirando da escola, mamãe? Né? Nossa, é como se fosse É. uma punição, é verdade. E assim, aí eu conversei muito com São José. Naquele dia, um amigo do Luciano da Polônia nos deu uma imagem que a gente tem lá em casa linda de São José. Ele deu de presente Do nada. e do nada. E foi tão engraçado que depois nós perguntamos para ele por que que ele tinha dado aquela imagem pra gente. Ele falou assim: não sei. Deus Aí falou, mandou "Não, eu Jesus dar. mandou Jesus dar pra mandou eu vocês." dar para Aí falou, vocês. "Pô, E naquele Caramba. dia mudou a nossa vida. Naquele dia, eu lembro exatamente, era 19 de março. E, e assim, eu tenho muita gratidão, porque eu já estava com quase 40 anos, né? Já estava com quase 40 anos. Foi Tava- uma empresa Foi que, qual ano assim, isso? que resolveu apostar em mim, porque eu sendo enfermeira, eu sabia muito a parte assistencial, que é o que eu sempre tinha trabalhado dentro de hospital, né? Aí eu fui trabalhar numa distribuidora de produtos médico-hospitalar que, assim, eles tinham mais de 9.000 itens e eu tive que aprender a falar desses 9.000 itens. Então, assim, Caramba, você tinha que saber é, todos, tudo. foi Meu ali que eu Deus. falei assim, nossa, mais uma fase da minha vida que eu tô tendo que abraçar, porque do nada eu passei a ser uma... Eu dava treinamento, né? Eu era vendedora junto com o vendedor. Então, Mudou, assim, né? Totalmente. mudou totalmente. Eu nunca imaginei, assim, quando você sai da, da faculdade, você não tem essa visão tão comercial. Você tem a visão mais assistencial. Eu vou para o hospital, eu vou começar a trabalhar dali, né? Eu vou ajudar pessoas, né? Que Exatamente. fala. Então, assim, o meu objetivo era sempre esse. E foi tão engraçado que a gente também estava conversando, eu e o Luciano, e Deus sempre me provando, sempre me testando, né? Quando eu fiz o concurso público no Rio e eu fui chamada para trabalhar no Hospital do Estado, eu fui assim, rezando e falando assim, ai meu Deus, o único lugar que eu não quero trabalhar é no CTQ, Centro de Tratamento de Queimados, É porque o CTI de queimados, né? Nossa, eu o sempre negócio é tive um bem. pouco É de pânico. receio, pela dificuldade, por não saber trabalhar, por saber que tinha que ser uma pessoa especializada cuidando deles, né? E deve abalar o emocional, né? Muito Nossa, e suicídio, né? aí quando eu Muito... me apresento, né, no dia que eu me apresento, o chefe de enfermagem era um amigo meu que tinha feito faculdade comigo. E aí eu falei, nossa, graças a Deus, né? Tô em casa. Que nada, eu não estava em casa. Ele virou para mim e falou assim, Vivi, a única vaga que eu tenho é no CTQ. Hã? Justamente que ela não queria, É bem o que porque... Justamente. você E não eu queria tinha mesmo. medo, né? E aí Deus manda assim, ó, tipo, você estava com medo? Então é isso que você vai ter Então que... vamos lá. Agora você vai ter que enfrentar. Então, assim, essa questão de ter vindo para São Paulo, para mim, na minha vida, foi mais uma, né? Mais um desafio. Mais um desafio. Né? Então, assim, é para a gente ver que a zona de conforto da gente sempre vai estar abalada em algum Sempre. momento. Não existe. Agora, depende de você, né? Você vai correr ou você vai encarar? É. Né? Não- E não muitas existe vezes conforto. a gente encara porque precisa. Né? E naquele momento, assim, e agora? Estou numa empresa que eu tenho que falar de 9.000 itens, eu não sei nada. Eu sei trabalhar com eles, mas não sei falar nada sobre os produtos. E sempre Deus botando anjos, né? Eu tive, graças a Deus, uma chefe muito boa, eu tive uma equipe muito boa, pessoas que até hoje são meus amigos, que me ajudaram muito. Então, assim, é o que eu falo da fé, né? Você vai com fé. Você não sabe como que você vai, mas a fé, ela move montanhas e ela ajuda você a passar pela turbulência, né? E depois daquele dia também com a Mari, assim, a gente sempre fala toda a verdade para ela, né, Luciana? A gente sempre está conversando e eu acho que isso fez ela ser uma jovem tão forte, né? Hoje ela está encarando desafios na vida dela tão novinha, com 19 anos, né? Daqui a pouco vai entrar na faculdade. E eu tenho certeza que ela vai ser, assim, muito bem sucedida, porque eu acho que a base disso tudo a gente mostra para ela, né? Que tá confortável hoje, mas pode ser que amanhã não esteja tão confortável, mas você tem que enfrentar.
Eu acho que quando tá tranquilo tem que sair correndo, né? Tá tranquilo, sai correndo. Essa que é a verdade, Fica né? ali sentado, não, porque senão daqui a pouco muda. Não dá pra ficar parado, né? É. Cara, mas interessante essa história. Não... É porque a gente, né, conversou antes e tal, mas não tinha Então, noção eu não te disso. falo que a gente esquece de muita coisa. É, Não, mas e você foi, né, lembrando, e é verdade. E eu fiquei 7 anos nesse centro de tratamento de queimadas. Era isso que eu ia falar. E esse desafio que eu queria saber, como é que Nossa, foi? Foi terrível. Não foi fácil, né? Não, Porque imagino não, que e não. assim, eu trabalhava com pessoas que já estavam nesse setor há anos. Então, assim, eles meio que eu via que eles me testavam um pouco para que eu saísse da zona de conforto. Olha, hoje você tem que entrar na sala, você tem que fazer o curativo. Olha, você. E assim, a gente não está falando de um dedo queimado, uma perninha queimada, não. A gente recebia pacientes com 80% de superfície corpórea queimada. Caramba. Eram pacientes grandes queimados, assim, que você falava assim, eu começo por onde? Não, e tipo assim, você não, eu não sei você, mas eu converso muito com as pessoas assim. Mano, não consigo nem conversar. Como é que você vai conversar? O cara tá, tipo, 80% queimado, a pessoa não consegue nem Falar Criança, direito. nem falar, Criança, criança chegando adulto. queimado aí, não tem nem onde Cara, pegar criança, veia, como né? é que faz? Você não tem nem como pulsionar a veia, tem que pulsionar na Gente, testa, como é que você né? vê uma Então, criança, né? gritando e tem que Tem que acalmar. ser forte, hein? Não é E brincadeira. assim, Você eu foi acho muito que- forte. Muito forte. eu acho que muito disso fez eu ser quem eu sou, sabe? Porque eu via que, tipo assim, não só tem eu aqui agora, né? Tô com a minha equipe, mas tá todo mundo, cada um com um paciente. E eu vou fazer o quê? Vou sair correndo? Não, eu tenho que encarar. E assim, eu fui encarando, né? Um dia de cada vez. Tinha dia que eu falava pra ele assim, ai meu Deus, hoje eu não sei se eu aguento ir. Porque você fica com as imagens do dia anterior, né, Nossa, do você vai último dormir, plantão, né? Fora que, assim, eram curativos diários. Então, a gente, se não fizesse o curativo, o paciente ficava com infecção. Então, você tinha que fazer o curativo dele. E, às vezes, você não tinha um anestesista. Você precisava fazer com ele só com uma leve sedação. Como que ele Ah, verdade, aguenta? porque não aguenta, né? É uma Trocar, dor você absurda. puxar, né? Exatamente. Então, Cara. assim, eram gritos que você falava assim, eu tenho que ajudar esse cara. Porque, assim, eu vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Então, assim... Ele tem esse lado bom, né? De enfrentar, né? Teve que enfrentar, né? E aí depois você Foi- vai enfrentando, aí sai mais forte, aí depois você fica mais forte para uma próxima, né? Que vai acontecer e É uma luta, né? Cada coisa é uma escada, é uma né? escada. E aí a questão da Mariana foi para mim foi uma experiência também, assim, dolorosa, ter que tirar da escola, mas também não é fim do mundo, né? Faz parte, gente. Meu Deus do céu. A gente que a gente não quer, né? Tirar, porque ela é pequenininha, com as amiguinhas todas, tem que tirar da escola. E aí tiramos, eu falei, ela era uma aluna já excelente lá, mas não tinha como eu pagar mais por causa que as coisas foram ficando, se avolumando. Na verdade, eu era para ter tirado ela antes. Isso é até uma coisa interessante na vida. Acho que como você percebe que a coisa está saindo muito ali de grana, assim, já corta, né? Não fica tentando, vai melhorar, Vai- vou rezar. Tem situações que não tem jeito, você tem que agir rápido para cortar, É né? fé e ação, né? É E aí verdade. a gente foi verdade. tentando, não, vai. E aí piorou tudo, né? E teve que tirar ela. Mas aí, diante disso, eu falei, bem, o que é possível ser feito? Já que não tinha como fazer bolsa, aí ele falou, tinha uma prova de desafio lá na escola dela, né? Que você conseguia bolsa. Mas qual é o objetivo, né? Que tem Sim. essa prova de Uhum. desafio, né? Então você faz, centenas de pessoas fazem essa prova e você consegue bolsa de 30, 40, 50, até 100%, dependendo da sua nota. Caramba. Tirou 95% de bolsa, tirou 90 e assim. Muito legal isso aí do objetivo, porque viabiliza, né, a meritocracia de quem estuda, né? É, de Sim, quem sim. aplica, E né? aí depois disso, falei, bem, então, e eu ia buscar lá na escola municipal e ela vinha chorando às vezes. E eu falei, não posso, eu tenho que ficar aqui firme. E vamos no McDonald's. Não tinha dinheiro nem pra McDonald's direito. Vamos no Caramba. McDonald's, vamos lá, McDonald's. E, não, você tá gostando, amor? Não tô gostando muito, não. Mas aí eu mudava de assunto, né? Ia mostrar Parecia outra coisa. parecia aquele filme A Vida é Bela, né? Sabe? Sei. Vida é Bela. Não, tá tudo certo. O Casa cara caindo. lá no meio do... Casa né? caindo. E ao mesmo tempo na empresa lá, eu tinha uma equipe e assim, desordenou a parte das finanças lá em casa. E eu também podia chegar na empresa lá e ficar com o cara, vambora, vamos em frente. E aí, estudei com ela, resumindo, né? Estudei com ela, ela fez a prova, fez a primeira mais ou menos, a segunda ela foi bem melhor, e a última que ela passou muito bem, ela não gosta que fale, ela passou em primeiro lugar. Caramba, que bem. Ela não gosta que fale, né? Não precisa falar isso. Não gosto. Ela tá na E aí, expectativa. Ela aqui. passou em primeiro lugar, tinham 398 alunos, e ela passou em primeiro, de São Paulo inteiro. Uau. E aí, ou seja,
Ou seja, depende muito na vida do que você faz com o problema, né? Eu podia muito bem ficar lá reclamando, botando culpa nos outros, chorando, não adianta nada. Exato. O que dá pra eu fazer? Então eu fui lá e fiz. Sentei com ela, estudamos. Aí eu lembro que na véspera da prova ela ficava chorando. Ai, pai, não tô sabendo. Calma, eu acalmando ela e tudo. Terrível. Mas aí depois deu tudo certo. Ou seja, aí ela voltou pra escola como bolsa e ficou com bolsa a vida inteira, até o 2º grau. Então, ou seja, no final das contas foi muito melhor do que a gente imaginava. E eu lembro até que no dia que nós fomos pegar a matrícula, fazer a matrícula, acho que o material era, não sei se era R$1.000, R$2.000, né? Falei, putz, você lascou, será que vão cobrar o material? Agora Vou ter que vão pegar ter que- empréstimo para pagar R$1.000 de Ferrou, material, né? né? E aí fica, pô, aí a mulher, não, vamos pagar o material, não precisa pagar nada. Falei, ufa, menos irmão, tem que pegar mais empréstimo. Enfim, aí depois as coisas foram melhorando. Aí depois, quando a empresa teve o primeiro investimento, eu virei CEO da outra empresa, já melhorou o meu salário. Aí nesse mesmo momento a Viva arrumou outro emprego bom, já era um 2º emprego dela. Caramba. E as coisas foram virando. Aí a gente começou a pagar todos os empréstimos que a gente tinha. E as coisas foram, sabe, melhorando, mas tem que saber passar pela dificuldade. Porque se você se desespera num momento desse, aí a empresa vai lasca. Aí que tudo desaba mesmo, né? É. Então acho que com fé e união a gente superou Foi esses muita união. problemas bem difíceis, né? Que a gente... Porque dependendo do casal se separa, né? É. Tem muito. Sim, Tem sim. aquela história, como é que o pessoal fala, amor? Quando o amor. O amor Não, bate na porta, como é que é? É do dinheiro, O sai dinheiro, pela janela, o dinheiro né? sai pela janela. Não, é um Hum. negócio assim. Quando a dificuldade bate na porta, o dinheiro- amor sai pela O amor janela. pela janela. E é interessante essa frase, porque a gente vê isso no mundo. deve ser. Um mundo muito material, É. né? As pessoas pensam muito nisso, mas não é. Que nem você falou, pô, é momentâneo. Você estava construindo algo, faz parte. Faz parte. né? Vocês Não, estavam e construindo muitas algo. É isso vezes aí. a gente falava isso. Não, a gente está nessa situação porque a gente quis uma coisa maior, né? Então, assim, sempre foi, não relembrando, mas assim, é importante que você faça essa análise, porque às vezes você vê que é aquilo que a gente falou do resultado, né? Você acha que, eu mudei, eu virei essa chave, eu acho que o resultado vai vir rápido. E às vezes não vem rápido. E às vezes eu acho que é até pro seu bem, sabe? Com Às certeza. vezes é até pro seu bem, É. né? Então, assim, e ele é muito mais católico do que eu, tá? Então, assim, hoje eu falo que, assim, sei, eu não sou sei, muito de mais do repente. que ele. Assim, Medir a por quê? régua. Porque eu precisei daquele suporte dele, né? É sempre isso, né? Um amparando o outro, né? Então, a nossa espiritualidade, eu acho que muito mais dele, né, transformou a nossa vida. Porque, assim, é muito bom você ter fé quando tá tudo bem. É. Eu falo isso, né? Agora, e quando as coisas não estão tão bem? É. Né? E quando os seus planos, eles não saem de acordo com o que você programou. Você Ou eles aceitar isso estão com- demorando para dar resultado. Não quer dizer que não deu certo, né? Mas assim, e esse período, essa janela que você fica esperando, o que você faz com ela? Como você reage, Como né? você reage diante a da- Né? dessas demoras de Deus, vamos dizer assim, né? É porque Deus é porque desconcertante, né? Deus, a gente, É no ele vai tempo dele, fazendo, é, né? no tempo Ele vai dele. fazendo. Nós não tem o poder de entender, né? Mas que nem tem aquela frase, né, que o pessoal fala que você primeiro põe o pé pro chão. Pra Depois ele vem- ver, põe o chão. exato. Mas e você não vê o chão, gente? É muita loucura. Mas você tá pondo o pé. E nesse momento, igual você falou, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, meu, a mesma coisa, você tá pondo o pé mas você tem certeza que vai ter o chão. Tem horas que Exatamente. você tá colocando um pé num penhasco, É. gritando de olhos vendados e tá lá confiando que Deus vai pôr uma ponte pra você. Tem uma coisa, Deus mandou Jesus, né, como carpinteiro, para não esquecer que a gente tá sendo lapidado. Exato. A gente é uma forma só. A gente nasce de um jeito, mas a gente, quando vai embora, né, a gente vai de outro. Porque a gente foi lapidado no caminho. Ele vai esculpindo a gente. A gente acha que é dor, mas também Exatamente. que nem você falou, pô, puta superação. Eu, por exemplo, eu tenho pavor de pensar em, sei lá, uma criança queimada, uma pessoa 80% queimada, e você teve que enfrentar. E engraçado que quando eu cheguei aqui, né? Logo assim que eu cheguei, eu falei, não vou procurar emprego, porque eu via que para pôr Mariana na creche, primeiro que assim, seria integral, né?
Sim. Não teria como, eu teria que vir para São Paulo para trabalhar, porque eu morava em Alphaville e lá não tinha muitos hospitais. A gente só tinha o resgate da Mil. Sim. E aí eu falei, nossa, eu tenho que ir. É. Aí o Einstein, né? Eu falei, eu tenho que ir para São Paulo, porque lá tem uma gama de hospitais. E aí eu mandei currículo, fiz prova, alguns deles. Eu falava, gente, eu fiz, passei e não me chamam. Era outra loucura na minha cabeça, né? Como assim? Eu já trabalhei em vários hospitais, eu estou disposta a trabalhar em qualquer setor. E aí eu não era chamada. E eu falava com Deus, né? Poxa, não é possível. E você saber lidar com isso, né? E Não é muito lidar. fácil. E aí é que mostra a fé, A né? fé. Aí E que aí vai é mostrar onde a eu fé. falo, né? O que que Deus estava preparando para mim? Algo maior. Nossa, bem Não que o maior. hospital, mas assim, mas que fosse me dar mais qualidade de vida, mais próximo da minha casa, porque assim, o meu primeiro trabalho Era muito perto. era né? muito perto, era 1,8 quilômetros da minha casa. Era Nossa. do lado. Então, assim, às vezes eu até conseguia almoçar com a Mariana em casa, Tipo assim, dava pra ir andando, de repente, né? dependendo do horário, né? Exatamente. Então, assim, olha o que que Deus estava preparando. E Tem se você coisas não sabe que... esperar? Tem É coisas que verdade. você Você só não vai tem ver fé. lá na frente, assim, fala, Verdade. puxa, foi a melhor coisa mesmo. Na época a gente quer muito, aconteceu isso comigo várias vezes, de eu querer um emprego e querer muito, assim, aí não dá certo. Aí puxa, caramba, que triste, eu ficava mal, né, precisando de dinheiro, na época de início de carreira Sim, ali, claro. queria muito alguma coisa, ou então na empresa querer vender um projetão lá que ia virar e acaba não acontecendo. Mas aí depois, com o tempo, você olha com calma para trás e fala, cara, foi a melhor coisa que aconteceu. Aí Deus me arrumou um outro emprego muito melhor, mas muito melhor do que aquele que eu achava que era bom, né? E de repente aquele que eu achava que ia ser bom, de repente ia ser um inferno na minha vida. Você não ia ter paz, né? Podia ser, não sei, né? Mas assim, a maneira como você reage diante da dificuldade, a calma, é muito da questão da fé, né? É. Porque tem que ter. Quando tá tudo bem, agradece. Quando tá tudo mal, ou teoricamente mal, Deus sabe que ele sabe mais, né? Ele sabe mais. É, Então, ele tá te preparando tô pra fazendo minha isso. parte e deixa com ele sabe. Nem sempre é fácil, né? Mas a gente tenta viver com fé isso, né? Cada dia. tenta. Tem vocês falando, né, que você falou assim, quando tá tudo muito confortável, corre. Sai correndo, sai aproveita, correndo, né? Aproveita. Mas tem um livro, Antifrágil. Acho que é do Nassim Taleb? Nassim Esse é Taleb. famoso, eu não Esse vi é ainda. famoso. Li há pouco tempo esse livro e ele fala exatamente isso, né? Que assim, não é você. A antifragilidade ela é diferente da resiliência, porque a resiliência é você cair, superar e voltar ao seu estado normal o mais rápido possível. A antifragilidade não, é você buscar o desconforto para poder crescer. Uhum. Assim como o músculo, né? É isso A gente vai mesmo. pra academia, machuca o músculo para ele poder crescer. E é isso. Se está Sim. muito confortável, corre, busca o desconforto para Aproveita isso crescer. para crescer, É o que porque vocês isso fizeram. aconteceu na minha vida. Lá, minha mãe, ela também criou meu irmão praticamente sozinha e vendia roupa na rua e foi melhorando de vida. E até que ela entrou na Avon, né? Conseguiu lá, incrível, entrar. E aí ali foi um life change pra gente, foi uma mudança de vida. Assim que ela entrou na empresa, ela começou a melhorar de vida, assim, eu já falei, mãe, eu quero estudar inglês, me colocam na escola melhor, eu quero melhorar, quero crescer. Então já comecei, já peguei a Estudou, onda né? já. Já peguei, já. Minha mãe conta que eu cheguei pra ela e falei, mãe, não precisa comprar tênis pra mim, roupa, eu quero estudar. Sabe? Isso é uma coisa que tem que agradecer a Deus, né? De ter essa cabeça, né? E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a estudar, passei pra PUC lá no Rio, consegui uma bolsa, comecei já a arrumar empregos muito bons. Aí quando minha mãe caiu no sentido de grana, né, as coisas, aí eu dei suporte pra ela. Então assim, se eu não saio correndo, como é que ia ser? Na hora que não ia ter ninguém pra ajudar, né? Então acho que havia também nessa época ela precisava sair no último período de faculdade de enfermagem, ela tinha que fazer estágio, mas ela trabalhava, o dinheiro que ela ganhava todinho, ela pagava a faculdade. Então, assim, você ganhava R$ 500, pagava R$ 500 de faculdade, não sobrava nada. Sobra nem pro Aí, lanchinho, nada. né? À noite, nada, né? Eu nada. trabalhava à noite para estudar de manhã. E aí, no final da faculdade dela, eu já estava numa situação financeira bacana, já conseguia ajudar. Então, assim, a gente vai meio que se ajudando, né? Sempre foi Sempre assim. se ajudando. O irmão dela também ajudou, o pai. O irmão dela deu um carro para ela, enfim, o irmão dela também estava bem, estudou pra caramba. Sempre foi um exemplo pra gente também. Então, a gente meio que é um pouco isso, né? Um exemplo de que sai correndo. Se tá muito tranquilo, faz alguma coisa Tem que se mover, né? A gente nasceu pra estar sempre em movimento. e Você vê Deus- que tudo é assim, né? Deus vai cobrar da É muito gente, né? Os engraçado frutos, que né? quando você admira uma pessoa, né? Você quer fazer exatamente o que ela fez, né? Porque você fala assim, nossa, se ela passou por tudo aquilo ali, gente, eu passo também. Ela, tipo, é uma motivação. Uma né? motivação. Né? E assim, meu irmão, para mim, foi uma motivação. Eu via meu irmão
fazer plantão, meu irmão também é enfermeiro. Ah, também enfermeiro. E eu falava assim, nossa, é difícil, né? Mas a gente consegue, né? E assim, eu vim, né, trilhando os caminhos dele. Só que é muito engraçado porque, assim, às vezes você fala assim, eu vou fazer igual a ele, vou ficar no hospital, vou... Mas assim, aí você tem filho. Igual ele falou, né, do Canadá, né? Sim. A gente A gente, durante achava um tempo, a gente queria, queria ir né? pro Canadá para poder imigrar, né? Para poder ter experiência fora do Brasil. Uma Ah, é verdade, isso experiência. aí Aí foi eu... fora do podcast, gente. É, O pessoal foi de fora do casa não podcast. sabe. É verdade, ele falou, mas não. E aí aí eu engravidei, né, da Mari. Bem na hora. Aí eu falei, poxa, acho que, não sei, né, um sinal pra gente ficar. Não sei. Porque aí também não tem parente lá, né? Difícil, aí né? um Esse, friozinho mais lá uma de vez, menos né? 20, né? Sair da menos sua zona de conforto, mas assim, você tem que dar conforto pro teu filho. É, você vai ter que. Enquanto éramos nós dois, beleza, a gente suporta qualquer coisa. Agora, quando colocou ela no meio, não. E aí E logo tinha depois toda a viemos pra rede de cá apoio, também, né? né? Da mãe, do pai, tia no Rio, né? Sogra, todo mundo tava ali para ajudar, né? Era só levantar a mão que tinha sempre alguém, né? E no Canadá seria como? Ia ser diferente, né? Não sei se ia ser difícil, né? Mas ia ser diferente, com Mas certeza. assim, E aceitar os planos de Deus, né? Porque a gente tinha feito um plano e aconteceu outro, a meu ver, hoje em dia, olhando para trás, muito melhor, assim, muito melhor, muito melhor. Adoro estar onde eu moro, a vida que a gente tem, a Mariana também adora lá, aqui em São Paulo, as amigas, então não tem muito o que reclamar, não, pelo fora contrário. que a gente tá a 6 horas do Rio, né? Então, É. deu saudade, vamos lá É ver o mesmo, povo, né? Até que não é Imagina longe. lá. Aí Aí tem que planejar, né? Exatamente. Não, e o Rio é bonito demais, né? Primeira vez que eu e Johnny fomos, tem sei lá quanto tempo, vai. Faz bastante. Há um tempinho. Alice era pequenininha. Meu, a gente queria morar lá também. Eu falei, gente, isso aqui é maravilhoso demais. O voltar pessoal lá. fala tão mal daqui. Eu falei, mas não é assim, não. Vocês foram onde? Não, A isso- gente ficou na capital mesmo. Copacabana e tem A gente a. fez Aí o foram lá pra- roteiro lá, turístico, né? O sim, roteiro turista, turístico. turista. Você tem que ver eu viajando, eu sou o mais turístico que tem. Sim, sim. Eu vou sorrindo, dou risada, né? Normal. E Johnny até A melhor profissão que Fala, tem é amor, turista. cuidado. Turista, né? A melhor profissão que tem. Melhor profissão. Turista. Não, tem uma hora que Pessoal deve, fala. né? A pessoa Deve só não ter, aguenta né? mais, né? Mas Vamos lá. aproveitar que a gente entrou nesse assunto, vou até falar que tem bastante comentário, viu? Olha Ai, que que legal. bom. Deixa eu primeiro dar aqui um oi, né, pro pessoal que mandou mensagem, que a gente ainda não falou, né? A Bibi Vargas também mandou aqui um boa noite. André Cunha falou que vocês são um casal nota 100. André, né? É mesmo, hein? Cunha. Emanuel Obrigado. Viana também adorou, tá adorando conhecer a história de vocês aqui. De vinho também, Legal. né? Falou que Deus deu a graça de colocar esse casal em nossas vidas. André Cunha falou aqui. Que bom. Muito, Falamos a muito mesma bom. coisa. Falamos a Bom, mesma né? coisa. Eles são um casal fantástico. E aqui tem perguntas. Maravilha. Laura e Emerson mandaram perguntas. Vou fazer a primeira aqui para Vivian. Que logo que você se mudou para São Paulo, como foi o processo? A família, pai, mãe que ficaram no Rio, como que vocês administraram? Você falou um pouquinho disso, né? Mas como foi? Para nós, assim, no início, como a minha mãe, né, no Rio, dava todo o suporte, né, para eu poder trabalhar, a minha mãe ajudava muito, ela vinha muito para cá, né? Hoje, a minha mãe tem 8 anos que a minha mãe faleceu, né? E para nós, assim, fez toda a diferença minha mãe estar com a gente. Meu pai, minha mãe sempre apoiaram muito. E, assim, para nós, Incentivaram muita gente. incentivaram né? Sim. e, assim, eu sempre que podia, eu estava no Rio. Né? Então, assim, a ia gente muito nunca mais na perdeu. época, Né? É, E, assim, a gente ia muito. eu ainda era funcionária pública na época, no início, né? Então, eu conseguia fazer plantão, minha mãe ficava com a Mari, eu voltava para São Paulo, né? Depois que eu consegui a licença, mas demorou ainda quase 2 anos para eu conseguir a licença, então eu ainda fiquei um pouco indo e voltando, né? Mas, assim, fez toda a diferença porque a família sempre apoiou a gente, Sim. né? Então, o suporte que a gente tinha no Rio, a gente continuou tendo aqui. Caramba. Né? que Tanto bom. que quando o meu primeiro emprego, eu me lembro que a minha mãe ficou aqui quase 1 mês, né? Você lembra disso? né? Sua mãe e seu pai, né? Sua mãe principalmente, Minha além de apoiar, sempre incentivou a gente. Não, vocês têm que comprar apartamento, vocês têm que crescer, vocês têm que... Sempre acreditou, né? Muito. Para né? eles era tranquilo, era mais A tranquilo a gente. gente ficar lá, não iam se separar da Mariana, que é a única neta.
Ah, Sim, única Minha neta? única neta. Eita. Então, assim, para eles também deve ter sido muito difícil. Acho que mais para eles do que para nós, porque deve ser maravilhoso ser avô, né? Verdade. Imagina, né? Porque Nossa, quando eu se for, eu ser vou pai e ser mãe é bom, imagina ser Imagina. Eu avô. vou Que tem paparicar alguém até. fazendo tudo e você só fica com a parte boa. É verdade. Mas é isso, pai e mãe, eles querem ver o crescimento do filho, né? Um bom pai, uma boa mãe, eles querem ver o crescimento do filho. E aí tem que abrir mão um pouquinho, né? Desse apego para poder. Não, e eu lembrei a história de uma amiga minha que ela foi para os Estados Unidos, morava em São Francisco, trabalhava no banco, e ela tinha um filho, aí já era difícil, ela cuida de trabalhar lá muito com o marido e com o filho, aí teve gêmeos. E aí ela voltou, desistiu, porque não conseguia dar conta dos Não 3 tinha rede de filhos, apoio. não tinha rede de apoio. Ela Cara, voltou pro Brasil. isso que eu ia falar, é difícil Voltou a mesmo isso. Mônica, ela não aguentou. Então, eu explica um pouco, né? É muito importante a parte do apoio do apoio. de pai e mãe, É. de avós, né? Família Família. Eu acho que é o alicerce, né? Demais. Com certeza. A gente também já teve isso, né? De mudar assim. A gente era da Zona Leste, né? De São Paulo, vocês devem conhecer. Sim. E nós viemos pra Zona Norte, Eu né? nunca fui lá, Vivi já foi, eu nunca fui na Zona Leste. É onde tem lá o estádio do Corinthians. Já fui, já fui na casa do André lá onde ele morava em Itaquera, né? Era onde E a gente a gente morava lá. Ai, que legal. Morava lá. Foi uma do vez. lado do estádio. E aí, a gente não tem família aqui na Zona Norte e tal, mas aí foi isso, né? Igual vocês falaram. Aí as coisas veio vindo. Minha mãe veio, não sei quem ajudou, não sei quem. A gente fez muitos amigos e tal, e é isso, né? Mas assim, eu tenho muito pouca família próxima aqui, né? Tem muito pouco mesmo, né, mano? Não chega a ser como uma mudança de vocês, né? De estado, mas querendo Mas ou não a é uma gente mudança. passou Porque a isso, gente é. já chegou a morar junto, né? Com seu pai, sua mãe, É. dentro de casa. Moramos alguns anos, então foi uma mudança Uhum. brusca. Exatamente. Eu acho que sair essa questão de zona de conforto e tudo, sair de onde você vive, cidade, quem pode, No nosso caso acabou acontecendo, né? A gente estava cavando uma coisa, aconteceu outra. Mas acho que é algo que ajuda muito, né? Porque você tem que se virar, né? Você não tem com quem muito contar. É você Eu e acho é o que casal o junto. Aí acaba casal unindo cresce mais, muito. né? Então isso Né? ajuda muito. O A pessoal rede de apoio que de repente tinha 5 pessoas passa a ter 2. Então aí você tem Então, que essa dar teu ajuda jeito. tem E aí que se você ajudar de qualquer aprende. jeito. tem que Muito. estar junto mesmo, né? É. É isso mesmo. O pessoal diz que a gente sai da zona de conforto, a gente cresce, né? Sim, E vai isso- ter que aprender. Isso fez vocês crescerem muito, É. né? Com certeza. Tem mais perguntas? Tem, agora Ó, pra fala, você. mandem perguntas, né, meu povo? O Luciano, o Emerson, ele fez aqui pro Luciano aqui. Nessa mudança, né? Nessa transição de funcionário para empresário, qual foi o seu maior desafio? Eu acho que eu já tinha, não sei, eu já tinha desde sempre essa coisa de trabalhar como se fosse dono, né? Lá na outra empresa no Rio, a gente trabalhava assim, direto e com vontade de entregar, não se preocupando muito, é hora extra ou não, é entrega, sabe? Coisa de. E eu acho que quando você passa a ser dono, acho que você sente mais o peso da responsabilidade nas suas costas, né? Na época que eu acabei virando CEO da empresa e comecei ali de novo recomeçou a empresa, você tem que se preocupar desde o rodapé até tudo, né? E o que acontecia muito na época que a gente estava aqui em São Paulo, a gente, como eu falei, a gente não tinha dinheiro para dar aumento de salário para a gente. A gente pegava esse dinheiro e investia tudo em tecnologia, em produto, né? O que a gente acreditava. A gente é sempre assim, né? Você investe naquilo que você acredita. Exato. E eu lembro que às vezes tinha que fazer projetos audaciosos e eu não tinha como pagar para os funcionários. Então eu mesmo trabalhava no final de semana. Então todos os finais de semana não tem nada, então eu mesmo faço. Então sábado e domingo eu trabalho todos os sábados e domingo, assim, todos. Tipo né? assim, a programação, entre aspas. Tipo assim, eu tenho lá não sei quantas horas para fazer. O ideal era pagar hora extra, contratar mais uma pessoa. Mas como não tinha dinheiro para fazer isso, o dinheiro era desviado estrategicamente para coisas mais importantes. Todos os finais de semana eu ia lá e eu mesmo fazia. Ou seja, você não tinha folga. Não tinha. Até brinco. Eu comentei isso ontem lá na palestra que eu fui fazer lá na Exos. Que durante uns 3 anos ali, 4, eu trabalhei tanto que eu tive uma pneumonia, que eu tava com pneumonia trabalhando. E aí, sentindo dor, consegue trabalhando. Aí, quando eu já não aguentava mais de tanta dor, né? Aí eu fui no médico e já me internaram direto. Eu tava com pneumonia, fiquei internado. Rapaz, você tava desse a jeito. pneumonia passou Já a ser virou pela a doença. pleura, já. E Caramba. depois eu tive herpes ocular, que eu não sabia nem que existia herpes no olho. Nem Estourou meu olho. olho. De tanto estresse, porque muito trabalho. Você
chega uma hora que você já vai no limite ali, né? No limite. Isso é uma diferença. Quando você é funcionário, beleza, você faz ali o que você tem que fazer, tem responsabilidade. Mas quando você é dono e você quer que aquilo dê certo, você tem que se virar nos 30 muitas vezes, né? Você tem que ir muito além do normal, né? E sem ter nenhuma garantia de que vai dar certo. A vida é um pouco assim, né? Por mais que a gente faça tudo certinho e tente fazer tudo organizado e trabalhar e tudo, não tem garantia que vai dar certo. Mas também uma coisa é certa, se você não fizer tudo certo, vai dar errado. Vai dar errado. É Vai verdade. dar errado. É verdade. Isso é certo. Agora, se você fizer tudo certo, tem mais chance, né, de dar certo. A chance aumenta, né? Não tem... O Emerson e a Laura que veio aqui falou isso. E eles falaram de planejamento. Você faz o planejamento, não tem plano B. Isso daí O até plano chocou B- muito. O plano Eu B falei, cara, mas como fazer- assim não existe plano B? Ela falou, ó, o nosso plano era sair da Campo Grande, né? Que eles eram? Não. Mato Mato Grosso. Mato Grosso e tal. E a gente saiu. Se a gente veio pra São Paulo, não foi pra Austrália, tudo bem. É o plano A ainda foi esse. Eu falei, cara, é verdade, não existe. Às vezes a coisa muda, né? Mas não quer dizer que deu errado, quer dizer que deu certo. E Não, como... e muitas vezes o plano B para fazer o A dar certo, né? o plano B é fazer o A dar certo. Fazer o A dar certo. E às vezes também a gente sempre quer vitória, sempre quer coisa boa, né? Mas a gente aprende, se for olhar a vida mesmo com calma, olhar pra trás, os momentos que a gente mais aprendeu foram na derrota, né? Saber como você lida com a dificuldade, com a derrota, ali, como você reage diante da dificuldade. Isso é que faz toda a diferença. Quem persiste, né? Porque tem até o pessoal fala que o vencedor é o cara que continuou, né? Ele perdeu, mas seguiu, perdeu, mas seguiu. Então, acho que é isso. A gente aprende muito nas, entre aspas, derrotas, né? Porque eu não vejo como derrota. É demais, né? É muita insistência, né? Que nem Muita- o pessoal muita fala muito do insistência. Michael Jordan, né? Ele não foi o maior de todos os tempos porque ele, sei lá, ia embora mais cedo, porque não. Ele era o último que saía e o primeiro que chegava. E ele ficava treinando cestas, né? O Rogério Ceni, né? Que é o goleiro. Sempre assim, né? Ficava lá batendo falta. Aí o cara se O tornou Kobe. o maior o goleiro, né? O Kobe Bryant também, Kobe né? O cara, Bryant, além do talento. O Kobe é interessantíssimo, né? Porque ele abriu um parênteses do Kobe Bryant aqui, né? Que eu adoro. A lenda, né? Ele começou no iníciozinho, porque os Estados Unidos é muito estruturado, né? Então você tem a cidade, tem o estado, né? E tem o nacional. E ele, na cidadezinha ali dele, no primeiro ano, ele foi o segundo pior da cidade. Era pra parar de jogar, né? Mas aí ele foi falar com o pai dele, ele falou, meu filho, segue em frente, pra mim é importante você ir trabalhando, vou te chamar do mesmo jeito. Aí ele gostou que o pai falou pra ele, começou a treinar muito mais. Então ele acordava mais cedo, ele fazia turno, já começava a treinar 4 horas da manhã. Ele fez a vida inteira isso. 4 horas da manhã ele treinava até umas 6, 7, depois dormia um pouquinho, aí treinava de manhã, treinava de tarde, até ali, ele tinha 4 níveis, ele treinava mais todo mundo. E ele começou a perceber que quanto mais ele treinava, mais os índices iam melhorando. Resumidamente, assim, no outro ano ele já foi, acho que o melhor da cidade, no outro ano o melhor do estado, e aí ele foi para o segundo grau e foi para NBA. Daí ele foi, acho, na minha época que eu lembro, um dos primeiros caras que foi pra NBA direto. Ele não passou pela universidade, foi direto do segundo grau pra NBA. Ele não foi... Não passou pela universidade, foi direto, tipo o LeBron, né? Alguns outros gênios desses. Mas ele percebeu que o trabalho duro, organizado, e ele foi muito maior. Às vezes a vida é assim, né? Você faz tudo certinho e você às vezes vai muito além do que você imaginava. Porque Deus acaba premiando essa tua ousadia, né? Essa tua persistência, resiliência, fortaleza, né? Mas o Kobe é um exemplo desse. O Cristiano Ronaldo também, né? Porque quando pega um cara genial, que trabalha mais do que os normais, aí ferrou. Aí viram esses monstros. Né? O Pelé também. O Zico também. O Zico ficava de noite, o pessoal ia embora e ficava lá. Você falou do Oscar Schmidt também, é outro que... Ele falou, olha, ninguém treinava mais do que eu, só se o cara dormisse na quadra, né? Porque eu treinava... Não, você vê, todos eles teve sucesso, né? Sim, então, por causa do trabalho, né? Tem até aquele livro, qual que é o nome? Outliers, Outliers. né? O pessoal fala. 10 mil horas, né? Michael Gladwell. Eu acho que eu tô bom. Hoje eu tô bom de referência, porque às vezes eu dou uma... É o vinho, amor. É o vinho. Ele fala em 10 mil horas, né? Tudo que você coloca 10 mil horas ali, vai. Exato. Exatamente isso. Eles fizeram vários estudos, aí tem o pessoal
da música, se eu não me engano, né? Os pessoal- pianistas. né? Pianistas. Sim, sim. E aí chegou nessa conclusão que 10 mil 10 horas mil horas. te tornam um fora de série, né? Que é o fora da... outlier, né? É o outlier. Esse é o problema, né? Muita gente é muito bom em alguma coisa e o cara vai. Quando chega nas 6 mil horas, 7 mil, fala, não, vou mudar. Aí começa tudo de novo. Aí volte pro início do jogo, né? Aí começa tudo de novo. E, cara, eu tava refletindo. Não pode, Meu, né? é Tem que interessante seguir, nós tem ter que seguir. falado disso hoje, porque eu tava refletindo segunda-feira sobre isso. O cara, ele, em vez de observar ele observa o outro. É. E aí, quando ele observa o outro, ele deixa de fazer o dele. Dele. Então, por exemplo, se o Kobe Bryant, né, sei lá, trabalhando ali, né, fazendo cesta e tal, ele fosse olhar outra coisa, não quero mais basquete, eu quero futebol. Aí ele Ferrou. Aí ele- começa do zero. começa do zero, exato. Mas ele tem que focar no dele. No cara. dele. E eu costumo brincar, falar que filho de pobre não pode errar, né? Tipo, você tá lá, tá ali, não tem erro. Eu era bolsista na PUC, né? Então, assim, eu não podia reprovar, era assim, era sem dormir direito, tudo contra, mas uma pressão gigante. Se eu erro ali, volte para o início do jogo. Vai lá, volta lá pro pré-vestibular, para fazer pré-vestibular de novo. Igual aqueles jogos de tabuleiro, Porque né? se você Volta tem um pai pro começo. estruturado, que fala, não, beleza, você errou, tá bom, vai lá fazer um curso de helicóptero, não sei o que, vai fazer sommelier na Califórnia, vai. Pobre não, ele volte para o início do jogo, Mas comece ainda tudo. assim, mas ainda assim, você recomeçando, Né? você vai ter que passar por todo esse desafio. É, Né? E uma Vai. coisa que eu sempre achei muito interessante para mim é que apesar dos desafios, né, tipo, fui pro CTQ. Eu não tinha formação em CTQ, eu tinha formação em CTI. Então, assim, a minha formação de enfermeira, ela sempre me possibilitou trabalhar em vários lugares, né? Então, assim, graças ao meu trabalho como enfermeira assistencial, eu conhecia muitos dos produtos que eu tinha que falar sobre eles. Então, assim, eu nunca deixei de ser enfermeira. É muito engraçado isso, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela quer sair da sua própria formação e indo para um não outro aproveita, caminho, né? né? Achando que, eu não estou feliz aqui nessa profissão, mas eu vou fazer outra profissão, outra carreira. E, assim, e o tempo? Hoje você tem, tipo, eu não podia chegar e jogar 15 anos de assistência prestada no lixo. Não, eu continuo sendo enfermeira. Eu posso não trabalhar mais na Sim. assistência, mas eu continuo sendo enfermeira. Né? E o que eu posso fazer agora como enfermeira? Né? Isso me chamou muita atenção na pandemia, porque eu estava desempregada e eu fiquei pensando, meu Deus, eu quero fazer o quê? Vou fazer o... Aí vieram, né, um monte de profissões novas, né? Que você podia trabalhar de casa, que você podia vender de casa, que você podia fazer isso. Aí vieram os influencers, né? Então, aparece vários, né? Várias oportunidades. aí vem aquele monte de coisinha na tua cabeça. O que eu vou fazer agora? Né? Mas eu tô nova, eu quero trabalhar de novo, né? Então, assim, eu falei assim, aí eu conversando com ele, eu falei, Luciano, eu quero voltar a trabalhar, mas eu não quero deixar de ser enfermeira. Porque, assim, se eu tô aqui, foi a enfermagem que me trouxe até aqui. Né? Assim, Verdade. todos os desafios que nós passamos na vida sempre foi o nosso salário junto, o dele e o meu. O que a gente vai fazer agora? Vamos comprar um apartamento. O que a gente vai fazer agora? Mas sempre os dois juntos. Então eu falei assim, poxa, eu não posso pegar tudo isso e jogar no lixo. O que eu faço agora com quase 50 anos, né? Aí eu fui estudar estética. Olhando, engraçado isso, né? Pesquisando. E eu sempre gostei muito de pele, né? Por causa do CTI, né? Exato. Uma coisa conectou na outra. O que me fez apaixonar por isso foi justamente eu ver pacientes muito queimados me dando tchau. Você não tem noção de você pegar o cara praticamente morto e o cara te dá. Obrigada. Você Nossa, cuidou de mim 3 meses ali. 3 meses fazendo curativo. Uau. Muitos a gente perdeu, não tinha como, né? Sim. Mas muitos a gente conseguiu salvar com o que a gente podia, hospital público. Né? Sim. E eu achava muito legal que, tipo assim, a gente cuidava, a gente fazia auto-enxertia, a gente tirava pele da nádega para botar no peito, Tem isso também. sabe? E aí a gente precisava observar se aquela pele ia dar rejeição ou não. Entendeu? Se ela ia dar pega. E aí você começava a observar tudo envolvendo pele, né? A regeneração de dentro para fora. Né? E aí eu comecei a me apaixonar por aquilo. Nossa, como que um cara com uma queimadura de 3º grau consegue
né? Regenerar uma pele, assim, Não, e os depois processos, sair né? andando, igual você E os disse bem processos até. que o corpo passa para fazer aquilo, né? E aí, eu pensando nisso, eu falei assim, vi que enfermeiro podia estudar estética, eu falei assim, nossa, eu vou fazer isso. Quero estudar pele, quero estudar. E agora eu tô nesse Caramba! caminho. Agora Isso vai abrir um Que consultório maravilha! Eu me lá. arrepiei aqui, porque Vou tem abrir um tudo, né? consultório, tô abrindo um consultório de estética para mim, para trabalhar com pele. Eu quero trabalhar com rejuvenescimento, quero fazer com que as pessoas se sintam bem. Aceitar a sua idade, lógico, né? Eu acho que isso é fundamental, é maravilhoso. Mas assim, o que eu posso fazer para ajudar a tua autoestima? É E verdade. muito isso eu fazia no CTQ. Eu aprendi até a cortar cabelo, porque eu cortava o cabelo delas, das mulheres, eu falava assim, nossa, olha como é que você tá mais bonita. Lógico, a gente não podia botar elas para ver no espelho, né? Mas elas se sentiam, nossa, tá bonito meu cabelo. Não, É se uma ela maravilha, tá é uma falando, profissão. né? Né? Então, E é uma profissão assim, maravilhosa, né? Tinha que você ganhar muito trabalha dinheiro, com a né? autoestima Tinha, deveria total. ganhar muito dinheiro, porque é muito bonito, né? A muito, profissão. é verdade. E eu falei assim, eu não posso pegar tudo isso que eu adquiri porque se Deus me colocou em vários setores desse, ainda tem isso, tá? Eu nunca achei que foi por meu mérito, não. E eu falava assim, se eu tô aqui, se Deus me colocou aqui, Tem um propósito, tem um né? Que a gente propósito. nem... Eu não sabia dizer para você o que que era. É a mesma coisa São Paulo. Quando foi para vir embora para São Paulo, nossa, mas a nossa vida tá tão organizada. O que que Deus quer com a Tem gente? gente que falou, em pô, São vocês Paulo? são loucos, vai pra lá, sei o quê. Eu falei, não, vou. O que que Deus quer que a gente faça aqui que eu não posso fazer no Rio de Janeiro perto da minha família? Isso me intrigava um pouco, né? E aí eu falava assim, mas não é uma coisa só minha, né? É uma oportunidade para o Luciano. Eu não posso ser responsável de depois ele chegar e falar assim, nossa, mas eu não fui naquela oportunidade por tua causa, né? E assim, como que a gente faz para que isso englobe toda a família? Então, assim, E aí um apoiando o outro, né? Hoje em um dia, apoiando o outro. uma situação mais tranquila, a gente, ela consegue lá montar o consultório, enfim. Então, as coisas meio que... Todo esforço é válido, né? Todo Ele me esforço. apoiando a estudar, porque É, assim, eu voltei para uma sala de aula com 48 anos. Caramba, pra Assim, aprender, para né? aprender, para reaprender, né? Reaprender de... Né? E Não, sair da minha zona do conforto mais uma vez, né? Porque hoje eu vou trabalhar por minha conta. e aí Empreender. muda, né? Não, Tem e que filho já controlar. grande, já era pra você, né? Mas não, É. o conforto Estamos não. E eu falo recomeçando assim, ó, mais uma Deus vez. quer alguma coisa comigo com isso. Porque senão isso não vinha tão assim Forte, né? Como você forte falou no do meu, podcast também, né? Sim. né? E assim, a pandemia, o que que ela trouxe pra gente? Muitas pessoas ficaram doentes, né? Muitas pessoas se reinventaram. E você saudável vai fazer o que de sua vida? Nada? Você não vai fazer É aquela nada. coisa Vai do pegar o talento, talento e né? vai... E vai Deus vai guardar. cobrar os talentos da gente. Ele deu, ele vai cobrar a É isso que eu ia multiplicação, falar. né? Deus dá o Exatamente. talento, aí você não É. faz, Você não utiliza, você não, vai perder. não aguenta. Não, você fica até doente, mano. É. mesmo. Mas isso que... Eu acho que hoje tem muitas pessoas com depressão justamente por causa disso. É. Porque, assim, o que que é pior, eu vejo, a meu ver, né? Recomeçar ou ficar doente em casa? Porque eu acho que os desafios, né? Você vai ter desafio de qualquer jeito. Qual é o desafio de ficar em casa? É você saber que você vai estar piorando e em algum momento você vai ter que sair daquilo ali. Porque por mais ajuda que você tenha, psicólogo, remédio, mas a decisão é sua. A Eu vou me decisão é afundar? sua. Ou eu vou sair disso? É Né? aquele verbo Então, querer, né? O verbo querer, né? Tudo é o querer, né? O querer verdadeiramente. O né? verdadeiro querer, né? Mas é isso, a gente sempre se apoiando. Tem uma vez também que eu pensei em voltar para o Rio, né? Essa história é bacana. Cara, Voltar deve para o Rio, acontecer, né? não quero voltar. E ela falou, não vai voltar não, você está sendo covarde. Não é assim que a gente não veio para cá para perder, não. A gente pode até voltar um dia, mas voltar bem. Não é assim não que se resolve. Eu falei, caramba, ela me deu essa assim, né? Baixinha é fogo, né? Baixinha Aí eu falei, cara, mas ela tá certa. Eu falo, né, que acho que um segredo, assim, de sucesso, né? Enfim, acho que nem ter prosperado na vida. Eu acho muito, no meu caso, né? Ter muito escutado a minha mãe e ela, assim, sabe? Pessoas que... Eu sempre escutei muito minha mãe, ela falou, meu filho, não faz isso. Eu tá bom. Eu já mudei de ideia na hora. Tá E bom, ela mãe, né? também. Ela fala, não faz isso, melhor não faz isso. Eu escutei, sempre escutei elas. E acho que isso é o segredo, né? E outra coisa também que a gente sempre fala na vida, eu acho que diante de circunstâncias tem que ou você
uma coisa que eu acho bacana é a pessoa que admira as outras e tenta imitar e é grata com as outras também, né? E sempre procura ser muito grato com as pessoas que passaram na nossa vida. Ele falou aqui anjos, né? Que teve na minha vida vários anjos que passaram, pessoas que me ajudaram. E tentar ser grato, né? Agora, a pessoa que diante dos outros, em vez de ser grato, em vez de admirar, inveja, fica com inveja, ferrou, cara, ferrou. Porque a gente fazendo tudo certinho já é difícil, né? Você tendo... Agora, se você começa a invejar, em vez de você, como você falou, né? Fazer o teu, você vai olhando pro outro, né? Exato. E fica triste Cara, Não, sempre na vida vai ter gente muito melhor que a gente. Que a Ah, gente, né? Exato. Então, Que bom, né? Isso Que que é bom, uma tem vida, faz que vai E subindo a régua, a gente né? tem pra onde olhar, Exato, né? E com admiração. seguir, com admiração. E sempre vai ter alguém melhor e a gente sempre vai ser substituível. Sim, eu coloquei isso exato, na minha exato, cabeça e me exato. deixa bem mais E tranquilo. liberta, né? Liberta. Exato, liberta, E exatamente. nós também sempre vamos ser muito bons em algo, né? Sim. É, A e gente até tem mais que de uma lembrar. coisa, né? Deus sempre dá É. mais de um talento, né? E dá valor pra isso também, como você falou, pra gente poder usar esse talento, né? É. E uma coisa que você falou que eu achei muito legal, né? Que você até comentou dos recomeços, né? Às vezes você erra, você precisa voltar pro começo. Uhum. Mas você nunca volta do zero. Nunca volta do zero. A experiência que você teve, independente se você É. tá mudando o diário ou não, indo para fazer algo nada a ver, mas você sempre vai começar com mais experiência e aí vai ser o resultado vai acabar sendo mais rápido. Eu acho que Porque o detalhe dessa questão de recomeçar, que eu não expliquei, é assim, se você está mudando de área por causa de dificuldade, porque está difícil, aí é uma coisa errada, porque dificuldade vai ter em todo lugar, Verdade. sempre. Verdade. Então, se você, eu vou sair daqui porque está muito difícil. Tá, mas quem falou que no outro lugar, lá na outra, Vai pode ser ter 10 fácil. vezes pior, de repente. E aí, você vai fazer o quê? Vai sair de novo? Vai... É igual ele Tem que quando enfrentar, quis, né? ir embora. A gente tava com o quê? Uns 6 meses que a gente tava aqui, ou 7, né? Não sei. Era muito recente, né? Então, a gente ainda tinha um apartamento no Rio. E aí ele veio Era com mais essa, né? tranquilo, Pô, né? eu saí de 2 empregos, né? Eu tirei a Mariana dos amigos, da família. Era pra ter e pensado agora- melhor antes de falar com ela isso, né? Mas Não, e aí... E aí? Vamos voltar. Não vamos, não. Não, e dá vontade de desganar, né? É. Você tá maluco? Aí depois fiquei sabendo que os meus sócios pensaram 500 vezes, eu pensei só uma, né? Falei, não, você pensou uma vez só, eu pensei 10, meu colega. E todos eles eram do Rio também. Pô, todo mundo resolveu vir pra cá. E ficaram, Por né? falar aí essa história, cara, você CEO, aí agora não, né? Não sei quanto tempo, você fez um livro. E aí, eu ano passado, eu saí da empresa que eu fundei, eu saí da área executiva e agora eu tô só no conselho, né? E aí eu falei, putz, agora eu tenho um pouco mais de tempo, né? Eu falei, então é agora. E aí aquela coisa de sair correndo, já que tem tempo, tá Mas você tranquilo, já sai tinha essa correndo. ideia antes. Tinha ideia, mas eu não tinha tempo. E aí eu tinha um livro meio que pronto já, porque eu escrevi artigos pro Jornal da Paróquia, lá de Alphaville. Ah, Então já tinha 40 e poucos artigos. Eu só faltava juntar e revisar, e, enfim, melhorar, estender. E eu fiz isso durante uns 30, 40 dias e aí consegui fazer. Mas também foi bacana, assim, o case do livro, né? Porque eu fui bem ousado, né? Fui lá, consegui uma editora maravilhosa que eu não imaginava. Eu ia fazer tudo por conta, né? No Clube de Autores, que você consegue fazer tudo pagando lá num site chamado Clube de Autores, que eles fazem as a service, né? Que legal. Você sobe tudo lá e contrata pagando, o pessoal faz. Aham. Mas consegui uma editora maravilhosa, que é a Cultor dos Livros. E aí de novo, né? Totalmente diferente a vida. Aí fui lá e essa coisa de dar autógrafo e de as pessoas mandarem mensagem que estão lendo o livro, estão gostando. Aí agora, em novembro, eu lancei ele na Amazon. Já vendeu em 8 países. Estou lançando agora no final do mês em inglês. Depois, até o meio do ano, espero lançar em polonês. Até o final do ano em espanhol. Enfim, é em paralelo, né? E agora, enfim... Esse livro aqui, né? Vamos dar o close nele, né? Isso. Aqui, ó. Ok. Esse livro 30 aí... dias, 30 vidas, um céu. Esse livro conta 30 biografias de santos, né? Católicos. E a gente estava brincando aqui essa questão do mundo de empreender, né? De sair da zona de conforto. Esses santos aí nos humilham, né? De certa forma. O pessoal. Porque eu até falei ontem, né? O São Bernardo de Claraval, ele foi mandado para um mosteiro, para começar um mosteiro em Claraval, que era o lugar onde os bandidos ficavam. Ele chegou lá, ele e mais alguns primos e tios, irmãos. Começou ali com 12. Quando ele morreu, tinham 700 monges lá com ele, nesse lugar. E ele fundou 160 mosteiros na Europa.
Assim, o cara empreendeu bastante, né? 160 Então, 160 E é tudo, mosqueiros. tipo assim, parece que é tudo... Ah, não, um no bairro tal, É, outro não, na Europa, na Europa. um lá na Inglaterra, É. outro lá na Irlanda, outro não sei aonde. Então, esses caras, como você falou de São José de Anchieta, né? Que largou Sim. lá as Ilhas Canárias pra vir aqui e fundou uma cidadezinha chamada São Paulo. Só isso o cara fez. Só Foi a desbravando maior a Mata cidade da... Atlântica, né? Só isso, né? Então, o livro é incrível, um livro maravilhoso, não porque eu escrevi, mas pelas histórias, né? E realmente foi sair da zona de conforto. E de novo, né? Tipo, tá tranquilo, sai correndo, faz alguma coisa que vai produzir, porque Deus vai cobrar da gente, né? E eu acho que tudo que você faz com amor e você tem zelo, a gente fala muito isso, faz as coisas com amor, ter zelo pelas coisas, pelos detalhes, né? Isso no tempo vai dar certo. Sempre vai dar certo. Se você faz com amor, vai dar certo. Não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. Né? E a gente sempre procurou fazer isso, tomar cuidado com detalhes, fazer tudo muito bem feito, organizado, para Deus, né? Sim. E é isso. Tem uma frase, né, que o pessoal fala que você tem que fazer, né? E eu uso isso pra mim, né? Você tem que fazer não para outra pessoa, mas tem que fazer pra Deus. Para Deus. É mesmo. O nosso único assim, espectador que eu penso é Deus. O único espectador que eu tenho que... E sucesso para nós, acho que somos católicos, cristãos, né? É ir pro céu. Porque tudo que a gente fez aqui, se depois ir pro inferno, não estar com Deus eternamente, não valeu de nada. Esse é o grande sucesso da vida, né? A vida a gente vai de propósito em propósito, desafio em desafio, mas o grande desafio da vida é você um dia se apresentar diante de Deus e falar, olha, Senhor, tá aqui, eu te entrego tudo para você aqui do que eu fiz, né? Fiz tudo que eu pude, o melhor possível. E tem misericórdia aí no meu julgamento, né? É isso aí. Mas isso é o verdadeiro sucesso. E né? pro pessoal Deus, adquirir né? o livro, aqui o close aqui, né? Pra adquirir o livro, tem um link na descrição, né? Isso, a gente vai colocar o vídeo. link. Uhum. Assim que acabar aqui Pesquisa a live, no Google a gente aí, coloca. no Google tá. Então Tem vamos colocar o várias link para editoras, facilitar. né? Pela Amazon. Na Amazon, ela vende tanto na editora como da própria Amazon, Ah, né? que legal. Então Tem os dois. Tem os dois, né? Ah, tá. Mas sabe que eu queria até comentar que eu achei muito legal o tema, né? A vida dos santos, pelo seguinte: independente se você é católico ou não, se não tem religião, é interessante, é legal conhecer vidas, essas né? histórias, porque assim, todo mundo quer sucesso. Então, Todo mundo quer crescer. como você né? fala, para quem é cristão, quer ir para o céu, né? Quer a vida eterna. E para quem, mesmo quem não acredita, quer sucesso aqui Quer na sucesso, Terra, quer de sentir alguma que tá maneira. evoluindo, né? Mas para obter esse sucesso, precisa fazer algo que os outros não fazem. Uhum. E os santos nada mais são do que pessoas que vieram e fizeram algo que as outras pessoas não estavam dispostas a fazer. Exatamente. A gente tava comentando aí, quando você vê a vida deles, fala, olha, é sobrenatural, né? Não Não, é possível que pessoas... É muito sobrenatural. Deus estava muito presente na vida deles, para eles conseguirem fazer tanta coisa, né? E muita paciência, eles foram perseguidos, muitos deles eram órfãos, a maioria órfão, pobreza, perseguição, traição, fome, nudez, frio, tudo de ruim, e os caras não reclamam, vão sempre em frente, sempre servindo o outro, né? Preenchiam a vida deles servindo o outro, servindo o próximo, né? E aí fizeram essas obras maravilhosas pelo mundo. Não, né? que nem a gente tava falando do padre José de Anchieta, né? Uhum. Cara, que loucura, mano. Ele subiu, Ele vinha a pé aqui ele pra vinha a cima. pé, cara. Lado de Ele baixo. passou toda a Mata Atlântica ali, com cheio de riscos, né? A vida dele. Não tinha via imigrantes na época. Nunca aconteceu nada. Ele era um cara novo, né? Eu sei que ele meio era mato. bem novo. E ele veio pra cá por causa que ele tinha tuberculose óssea. Ele tinha tuberculose. Aí aqui o clima era melhor. Então ainda era doente. Ou seja, O cara- como é que o cara desse com tuberculose Tuberculose óssea. sobe o... eu ia falar sobe o Anchieta, Não, mas não vem- dá, é o vem- nome vem- dele. Ele veio por Sobe dentro, né? Sobe a serra ali, sobe e, né, e cria, né? É, fundou só São Paulo. Funda só. São Paulo, faz, sei lá, tanta transformação. É muito grande, né, a história dele, assim. É edificante. Vocês veem a vida dele e Edificante. falam, não vou reclamar mais de nada, né? Não tem. Não, Só agradecer. é um milagre mesmo, né? E eu acho que as virtudes também, elas nos ajudam muito, né? Porque se você lê a virtude, a vida de um santo, você traz uma virtude para você. E virtude vão vindo outras virtudes juntos, né? Então, é o que você falou. Né? Eu tenho uma amiga que ela é evangélica e ela falou assim, não, eu vou comprar o livro do Luciano porque só de ser do Luciano e de vocês, eu tenho certeza que vai me trazer muita coisa boa. Então, assim, não é por ser meu ou do Luciano, é pelo conteúdo.
É, né? e Porque, pessoas assim, espíritas, outras independente da religiões tua comprando e religião, vendo, né? né? Eu fico Foram feliz. pessoas que, assim, que têm história para contar, É isso aí. né? Histórias edificantes. Então, assim, por que que eu não vou ler? Não, e assim, Exato, não tem um porquê, Né? não é sobre e religião, por né? que É escrever, sobre a né? história, E né? por que quis pensar no livro, assim? Porque acho que tudo na vida a gente tem que dividir com os outros, né? Porque todo esse conhecimento que eu tinha e tenho, pô, ficar só comigo não faz sentido nenhum isso. Você tem que... Um talento que Deus me deu de escrever bem, de conseguir organizar as coisas aí, né? É passar para os outros, né? Porque eu sei o quanto isso melhorou a minha vida. Tem, putz, em momentos difíceis eu sei como que a fé me ajudou. Então tem que passar para os outros, né? A fé e o exemplo deles, né? Porque, assim, então, nunca desistiram, né? Nunca e desisti. eu tô escrevendo outro livro, então eu ia publicar esse ano, talvez não dê mais tempo esse ano, mas não sei se vou conseguir, mas ano que vem dá. Outro livro também tô escrevendo, já comecei. Já começou? Enfim. Cara. Mas é isso, é produzir, né? Dar fruto para Deus, né? Não, e é legal a história de vocês dois, que vocês mudaram, né, da água pro vinho mesmo. Você CEO, né, já agora escritor, já tá criando outro livro, criando outras coisas, né? É, Você também, né, da área da saúde e tal, e de repente vai pra área da saúde com estética, entre aspas. estética, Meu, vai mudando as coisas na vida e a gente falou disso no começo, né? A nossa vida tá sempre em movimento, mas tudo tá sempre em movimento. Você pode ver, nada fica parado, nada que Deus cria é parado. Sim. Nada nasceu Até pra uma ser água, né? estático. Uma água parada fica uma água podre Fica. ali, fica ruim, né? Tem que ter Exato. vida, né? A árvore, cara, a árvore cresce, ela cria, ela sofre no inverno, né? A gente às vezes dá a analogia do vinho, né? Tem as videiras, né? As videiras, um bom vinho mesmo, a videira sofre para dar, né? Boa uva para fazer um bom vinho. Exato. O vinho tem que ficar em repouso, né? Sei lá, eu posso chamar repouso, Borja? Ele tá Pode. amadurecendo, né? Sei lá, envelhecendo, né? Para ficar um bom vinho. Então, tudo isso é um processo. E tudo isso tem um tempo. E o tempo E no não fundo, tá na assim, nossa eu mão. vejo que nós somos muito privilegiados, né? Demais. Nós todos aqui, enfim. Eu tive uma vez viajando trabalho para Angola e acho que metade do país ou mais não tem luz, né? Cara, Ali é miséria mesmo, assim, é miséria e assim, a gente aqui tem um país maravilhoso, que tem água, né, que tem de tudo, um país Comida, riquíssimo né? na parte natural, as pessoas são boas, são felizes, né? O brasileiro ri até Clima das é coisas... bom, né? Clima O é bom. brasileiro dá verdade. brincadeira até de coisa triste, né? Mas é do coração do brasileiro, então a gente é muito privilegiado, não tem o que reclamar. Então, só de você ter saúde, se você tem saúde, você não tem problema. Brabo é como você não tem saúde, aí ferrou tudo. Aí realmente você tem um problema, né? é verdade. Mas tem saúde, tem paz, tem... pra cima, seguir em frente. O Brasil, para ser o melhor país do mundo, falta só um um pouquinho de detalhe, administração, É né? só aceitar um pouquinho que a gente já vai lá Melhora pra um pouquinho cabeça. de administração. É que assim, aí. talvez a gente não enxergue pelo lado certo, né? Talvez ele já seja o maior país do mundo, melhor, né? Pode ser. Vai Tem saber. muita coisa boa, porque a gente é acostumado muito a falar só coisa errada, né? Exato. De fato, tem muita coisa errada, principalmente a partir de segurança pública, acho que é o pior flagelo que a gente vive hoje, né? Sim. Mas o Brasil, um pouquinho mais de tirar uns 3, 4 bodes da sala aqui, já resolve. vai lá porque o Brasil tem uma vocação, né? É um gigante, né? É o único país no mundo que ele tem o continente em pé, né? Os outros países grandes, eles são tudo deitados, assim, né? A longitude, assim. Eles são assim, né? O Brasil em pé, então ele tem riqueza de todos os tipos. Tem água, tem oceano, vertical, tem né, peixe, que fala, tem é. tudo. Do clima né? temperado ou tropical. É o único país do mundo que tem isso, né? Riqueza, assim. Não, e a miscigenação, você tem pessoas de todos os tipos, Todos os né? tipos. Aqui a gente trata bem o turista, né? A gente, quando vai pra fora, nem sempre é bem visto, né? Então, aqui não. Aqui Quando o cara te descobre que você é brasileiro, porque às vezes você é mais italiano, mais português do que o cara que tá lá. De coisas muito boas que Você a olha, gente não vê, né? Enfim. Não, e esse é um exercício, né? Que eu até peço pro pessoal fazer em casa, né? Ver o lado bom das coisas, né? pô, Às vezes exatamente. a gente se prende no lado ruim, porque dá notícia ao lado ruim. Ah, mas, pô, caiu tal coisa, prendeu tal gente, fez não sei o quê. Tá, mas e as coisas boas? Exato. O que tem de bom, né? O que tá acontecendo de bom? Alguém já procurou pra ver o que tá acontecendo de bom? Eu procuro, cara. Eu falo isso pra me motivar. É verdade. E, cara, tem muita coisa boa. Ah, tal doença já acharam a cura, tal negócio aconteceu, tantas pessoas agora têm saneamento básico, não sei o quê. Sabe? Porque é isso, né? A vida você pode ver por 2 copos, ou cheio ou vazio, né? Exatamente. E quem ensinou isso é uma amiga nossa do podcast, a Núria, me falou isso. Você tem que olhar as coisas pelos olhos de Deus.
Aí fala, cara, É, olhar visão pelos espiritual, olhos de é. Deus. O que é o olho de Deus, né? Deus vai olhar a gente como filho. Então ele vai olhar todo mundo bem, né? Se você olhar como filho as pessoas, né? Fica muito mais fácil, né? Fala, pô, ele também é filho, né? Tudo bem, vai dar tudo certo, né? E No final, manter a fé, manter a calma, a tranquilidade quando você não entende, né? Acho que basicamente eu não estou entendendo, mas Tá bom, né? segue do mesmo jeito, né? É isso. Cara, foi um prazer, né? Receber vocês. E você vê como passa rápido. Eu falei pra vocês. Já, cara. Vocês já estão convidados para vir falar mais, porque vocês têm muitas outras coisas que a gente Exatamente. conversou e não conseguiu falar Com vinho, hoje. então, volto com certeza. Gente, vinho é maravilhoso. Vinho Eu bom adorei desse, esse né? vinho. Nossa, Montepulciano, né? Não. A Maravilhoso. uva. É Montepulciano da Abruzzo, né? A região. Aqui tem mais vários comentários, a gente não vai conseguir acabou a ler bateria. todos. A gente não vai conseguir ler todos os comentários, nem todas as perguntas, mas primeiro eu quero agradecer todo mundo que comentou aqui. Eu vou aproveitar para a gente finalizar, já que vocês falaram que gostam de viajar, acredito que o pessoal de casa também gosta bastante de viajar. A Mariana, né, filha de vocês, ela fez uma pergunta que eu quero usar ela aqui para encerrar, que eu acho que é muito legal. Que, para quem quer visitar o Rio de Janeiro, já que vocês são de lá, quais lugares vocês recomendam aí, para quem não conhece? As praias, né? A gente, quando morava lá, a gente gostava muito de ir para as praias mais longe, que é Grumari, Prainha, as praias mais no outro extremo de Copacabana, sabe? Todo carioca fala isso e eu não conheço essas praias, gente, cara. Tinha um amigo meu, maravilhoso. Bernardo Vicalho, que morou a vida inteira no Leblon ali e não conhecia Grumari. O cara nunca tinha ido pra Grumari. Ele é do outro Ele lado. é do outro lado, exatamente. Aí você foi Copacabana é do outro lado. Sabe do Leme ao Pontal, a música lá? Sei. Do Leme ao Pontal, mas vai depois do Depois do Pontal, vai Pontal. embora ainda. Vai ainda. depois ainda. Eu acho que é bacana conhecer, tem a Praia da Reserva. Tem praias maravilhosas lá, né? Porque o Rio de Janeiro tem essa maravilhoso. diferença, né? As praias do Rio são de cidade, são praias maravilhosas, lindas, né? Limpas. Limpas e Próprias tudo. pra banho. E outro lugar que é legal, quem gosta de futebol aí no Maracanã, e o Cristo Redentor, obviamente, e Pão de Açúcar, né? Isso é o Acho que são os básico. lugares básicos. Aí Lagoa, Jardim Botânico, enfim. Nossa. Tem o Box Rio de Janeiro, né? Boxe. Tem aquele bar flutuante, uma vez a gente foi. Sim. Cara, foi um pôr do sol mais bonito que eu já vi na minha vida. Sabe aquele pôr do sol que dá vontade de chorar, que você olha ele se pondo, acho que era no... Foi no Cristo. No Atrás Cristo, do Cristo, cara. Porque a gente tava ali Nossa. em Botafogo, né? Sim, Que aí dá pra ver o gente. Cristo de um lado, o Pão de Açúcar do outro, o Cristo longe e o sol se pondo bem atrás. Cara, o Coisa Rio de mais Janeiro linda, é né? maravilhoso demais. Gente, é perfeito. Não, se você, ali de cima do Cristo, cada Vê lugar que tudo. você olha, assim, é uma beleza diferente. E não dá vontade de sair de lá, né? Você fica lá Exatamente, tirando fica ali o tempo foto. todo, né? Foi que tem 2 anos que a gente foi? Tem. A gente foi Não, a primeira vez que a gente. passado. Ano passado a gente foi subiu de trenzinho. Muito Trenzinho, legal. nunca Nunca tínhamos tinha ido. ido de trenzinho. Já tinha ido de carro, tinha ido um monte de coisa, mas de trenzinho. Pro Cristo. Pro Cristo. A gente deixa lá em cima. Eu Legal, achei que muito só legal. podia subir de trenzinho, ó, pra você ver. Nós é turista mesmo, cara. Fala pra você. Não, tem uma van, né? Tem uma Você leva van. o carro até algum Antigamente lugar. você podia ir de carro até lá em cima. Fica lá em cima. Caramba, Agora cara. não pode, Porque é né? bem íngreme É íngreme, mesmo, bem né? íngreme. Uns amigos meus vão de bike, né? Os caras conseguem de bicicleta até lá em cima. Cara, mas Atleta, também tem que a ser atleta, perna tem do que ser cara atleta, deve ser, Não, né? Tem que ser É preparação. atleta, Aí, né? Não aí tô longe, já, né? pra mim já não tá Eu bom. também. Eu canso no bondinho subindo e mais. Cansa no seu bondinho. né? Mas, gente, foi um Gente, que prazer papo legal. mesmo. Coração foi aqui tá cheio, viu? Graças a Deus, viu? A Obrigado gente mesmo de agradece. coração. Revivemos coisas, assim, foi o que eu falei, né? A gente esquece muito, né? A gente passa demais. pelas coisas e fala assim, nossa, nem lembro que eu passei As por isso. temporadas de 10 anos. Nossa, eu com certeza... Muitos capítulos, né? Ficaram Estamos na passando. 6ª temporada aí. Com certeza, porque são coisas que é bom a gente relembrar, né? Uhum. E quando você faz esse recorte da vida de 10 em 10 anos, você vê, cara, como que dá pra fazer coisa em 10 anos, né? Eu sempre falo assim, geralmente as coisas que dão certo, geralmente pode botar um projetinho aí de uns 10 anos, assim. Aguenta firme ali uns 10 anos, que geralmente a coisa vira um pouco antes, um pouco depois. O projeto de E 10 parece anos. 10 legal. anos, Parece pouco, parece muito, mas é rapidinho. Passa também. rápido, passa rápido. Passa, rápido. gente. Bem rápido. Rapidinho. Dá um nome legal pra um livro seu. Projeto de 10 anos. Boa. 10 anos é muita coisa. O Bill Gates que falou isso uma vez, né? Que a gente superestima o que a gente faz em um ano. Ano que vem eu vou fazer 500, a gente acabamos fazendo muita coisa. E subestima o que dá pra fazer em 10. Em 10 dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer. Muita coisa. Meu, Enfim. você é doido. Bom, vou pedir pro pessoal, né? Curtir, compartilhar, enviar pras pessoas, né? Seguir a gente.
E também seguir vocês, né? Aqui embaixo tem todas as descrições, né? E eu queria pedir pra vocês... eu vou me despedir primeiro das damas, né? Tá. Eu posso chamar de Vivi ou melhor? Pode. É Vívia, né? Vívia. Vívia. Por causa não tem um N, eu dou uma Então, quebrada. É o que eu falo. Dou uma As pessoas não esquecem porque não tem um N. Então, A Vivian que eu conheci hoje, Vivian. foi... Hoje, Vivian. Nunca mais vi nenhuma. Queria te agradecer, né? Pedir pra você Nada. falar das suas redes sociais e alguma frase, assim, de motivação pro pessoal em casa, algo que... Olha, não sei se é uma frase motivacional, né? É que eu falo motivacional porque eu sou Motivacional. coach, mas não pode ser. Mas, não sei, eu sempre falo que sempre tem um amanhã, né? Uma noite para a gente dormir quando está tudo muito escuro, né? E tem uma noite para a gente dormir que amanhã com certeza vai ser melhor. Caramba. Né? Você vai ter as suas ideias mais claras. O problema que você, de repente, está passando, você está vendo de um ângulo que amanhã é totalmente diferente, né? E, às vezes, a solução, ela está ali e você, por um descuido, não consegue enxergar. Então, assim, eu vivi muito isso na pele. E, assim, para mim, eu sempre falo, né? Trabalhei muitos anos à noite e a noite sempre, para mim, foi uma companheira, porque ela sempre me trouxe uma certeza que no outro dia ia ser diferente. E é o que eu tenho para passar para todo Parabéns, mundo. viu? Muito obrigado, eu viu? que Pela participação. Que frase incrível, hein? É verdade. Gente. E você, meu filho? Bem, agradecer a vocês, né? Foi muito legal, passou rápido, né? Passou Nossa, muito 1h30, demais. passou batido com vinho, então. Ah. Nossa, vinho É maravilhoso. mesmo, amor. Põe Perfeito. mais aí que não. A gente vai brindar. E assim, uma frase, acho que de São Paulo, né? Alegre na esperança, paciente na tribulação, perseverante na oração. Acho que São Paulo, nessas três aí, ele matou, né? Não tem mais o que. Exatamente. Vou acrescentar, mas não esquece. Não põe mais Não nada, tem. não tira. Eu acho que é isso. Alegre, né? Sempre na esperança de coisas melhores, paciente na dificuldade e esperança, né? Exatamente. Na vida eterna, enfim, que as coisas vão melhorar. Sempre com calma. Eu sou muito calmo, né? Ela fala, né? Eu sou muito tranquilo. Ele às vezes me Eu sempre deixa me nervosa acalmo. pela calma dele. Você fala, né? Eu falo assim, pô, se você não vai ter que se acalmar alguma hora, então se acalma antes de ficar nervoso, né? vamos- É melhor, é melhor. Você é já melhor. pensa antes, É, né? melhor. Não, mas Evita problema. a calma dele já me ajudou muito. Isso que... Que bom. Ele né? é o equilíbrio, né? Exatamente. Que bom. Muito. Parabéns, viu? Bom, casal maravilhoso, viu, amor? Parabéns a vocês demais. também, porque é maravilhoso estar aqui com vocês. Passou muito rápido. Gente, quero mais vezes, né? Eu E quero também. tomar vinho com Eu vocês também em outros quero. lugares fora do. Bom, quero pedir pro pessoal, né? Agradecer o pessoal, dar uma boa noite, né? Bom, minha esposa também vai dar boa noite, mas eu queria deixar uma reflexão aqui pra vocês, né? Vim com umas 4 reflexões na cabeça, aí vocês me jogaram mais 4. Bom, eu vou falar o que eu tô sentindo no coração, né? Que vocês falaram que a gente tem que estar em movimento, né? E o amor é um movimento, né? A gente tá em amor é movimento. O medo é a gente ficar parado. Porque o contrário de amor é medo, né? Não é outra coisa, né? Então, pedir pro pessoal, né? Não ter medo, né? Não tenha medo. Se coloque em movimento, que com certeza as coisas vão acontecer. Quero dar uma boa noite para você que está em casa. Pedir para seguir as redes sociais da Água Pro Vinho Podcast. Das minhas redes sociais, que eu esqueço de falar, é Alan com 2 L's FX, né? Da Edione, né? Minha esposa, Edione Belo. Acertei. Ele sempre é. Pedir para vocês comprarem o livro, vai estar aqui o link na descrição. Comprarem o vinho também para tomarem com a gente. Semana que vem estamos aqui no mesmo horário, mesmo canal, mesmo bate-canal, mesmo bate-vinho, né? Sei lá. Tomando um outro vinho diferente, né? Uma boa noite, amor. Pode se despedir antes que o pessoal ache que já está fechando. Então, primeiro eu quero agradecer realmente de coração a vocês. Foi um Obrigado. programa incrível. Ouvir a história de vocês foi o que eu falei antes da gente começar. Nós somos os que mais aprendemos, né, com as histórias, mais nos inspiramos e foi incrível ouvir. Agradecer a generosidade, porque não é todo mundo que está disposto a compartilhar e compartilhar uma bênção, porque é aí que você pode mudar a vida de outras pessoas com a sua história. Então, nada mais prazeroso do que ouvir vocês. Muito obrigada de verdade. A gente que A gente agradece. agradece. Muito obrigado. mesmo. E
venham mais vezes. Sim. E eu quero agradecer também quem ficou em casa, quem comentou, quem curtiu, quem tá com a gente até agora. É um prazer poder falar com vocês toda quarta-feira, é um prazer poder ver as mensagens que vocês mandam. Vejam os outros episódios. Quem tá chegando aqui pelo Luciano e pela Vívia, assistam os outros, tenho certeza que vocês vão gostar. Como disse o Alan, semana que vem a gente tá aqui de novo. E para deixar uma reflexão, ele falou que eu ia falar, tá? Que é do movimento, então eu vou falar outra coisa. Eu falei do amor. Você falou do movimento, que eu já tava aqui na minha cabeça, vamos falar de movimento, mas assim, só faça, né? A ideia central do que eu queria falar é só faça. Não tenha medo de errar, porque é o que a gente comentou aqui, que mesmo quando você erra e você precisa voltar, você nunca vai voltar do mesmo lugar. Você vai voltar com mais conhecimento, com mais entendimento, e a persistência leva ao sucesso. Deus está vendo a sua persistência, Deus está vendo que você não desiste, e é aí que ele vai te dar mais força. E aí as coisas acontecem assim, ó. Então, não desista, continue sem medo de errar, sem medo de nada, com amor, como você falou, não é mesmo? E isso, eu acho que é uma boa noite para todo mundo. Aqui um brinde, acreditem no milagre. Obrigado. Valeu.